conhece, eu sou Franciele Valdrigues, psicóloga assim como você, há mais de 11 anos e mentora de psicólogos que desejam verdadeiramente viver da psicologia com propósito, com brilho nos olhos, com reconhecimento, retorno financeiro e liberdade de tempo. É para você viver muito bem da psicologia, é para você se conectar ali com o teu propósito, é para isso fazer muito sentido para você. É para você chegar numa quinta-feira à noite, 10h15 da noite, depois de ter dado aula o dia inteiro para psicos e ainda estar sim no teu 220, no teu melhor, com o teu brilho nos olhos, porque você tá fazendo algo que traz muito sentido e significado na tua vida. É por isso que eu venho com energia aqui para falar com vocês, porque isso faz muito sentido para mim, porque isso faz o olho brilhar. E quando faz o nosso olho brilhar, a nossa entrega, ela vai além. Então vamos juntos aí nessa entrega hoje dentro da nossa live. Ótima noite, sejam mais do que bem-vindos. Bora começar. Se você tem medo de os pacientes não buscarem o teu serviço, faça isso. Isso o que, Fra? Isso que eu vou te contar até o final da nossa live. Até o final da live eu vou te trazer algumas ações bem claras, objetivas, estruturadas, como eu sempre faço em todas as lives, para que você possa já sair desse momento aqui com mais algumas clarezas, mais alguns alinhamentos. Gente, quem nunca teve medo, né? Quando a gente faz as pesquisas, isso surge muito. Fran, eu tenho medo de começar porque é muito instável. Eu tenho medo que as pessoas não me procurem, que elas não procurem o meu serviço. Esse é um medo comum nas falas dos psicos, dentro da mentoria, fora da mentoria, com os psicos que eu converso assim, aleatoriamente. Então, se porventura isso também é um empecilho para você começar, para de repente você se jogar aí de cabeça na questão da clínica, eu preciso te dizer que tem jeito, tá? Que dá pra gente driblar e contornar esse medo de uma forma muito valorosa. E para te explicar isso com toda clareza, eu quero começar te contando um evento bem importante da minha vida, que foi o dia em que eu vendi todo o estoque da minha loja. E isso vai te encaminhar com uma clareza surreal para toda a tua parte de captação de pacientes. Fala, o que uma loja tem a ver com a minha captação de pacientes? Fica comigo até o final dessa live que você vai entender 200% qual é essa conexão. Houve um momento na minha história, também com a psicologia, que eu acreditava que não dava para viver só dela. Então eu vivia dela e de mais alguma coisa. Ou melhor, eu vivia de alguma coisa e da psicologia. Sabe a psicologia, tipo, naquela simbologia da renda extra, assim? É tipo, é o meu propósito, é o que eu sei fazer muito bem, mas eu vou fazer outra coisa, porque essa outra coisa eu sei que vai vir dinheiro e da psicologia talvez não venha, porque vai que as pessoas não procuram o meu serviço, e aí eu não vou ter retorno, e aí a coisa vai ser tragédia total. Então, nesse momento, eu montei uma loja. Eu montei uma loja numa cidade com 3.000 habitantes. Dá uma olhada aí para onde você mora e se pergunta, alguns de vocês certamente moram em condomínios com esse número de pessoas. Eu morava numa cidade que a cidade inteira tinha 3.000 habitantes. Mas o detalhe que vocês não sabem é que na cidade, esses 3.000 habitantes é contando a área rural. Porque na cidade mesmo, assim, de pessoas ali, era mais ou menos 1.000 pessoas. Ou seja, a gente conhecia as pessoas à distância, pelo barulho do carro. Era muito doido, assim, foi surreal essa experiência. Mas foi uma cidade muito valorosa pra nós, a gente guarda ela no nosso coração até hoje. E aí pensa, a pessoa chega lá, não acredita que dá pra viver da psicologia, o que ela pensa? Tenho que fazer outra coisa. Emprego numa cidade pequena, gente, surreal, é mega difícil. Quem já tá empregado não sai porque não tem outra coisa pra fazer, e quem tá chegando, no geral, não tem onde trabalhar. Porque não existe essa vaga, porque quase não tem empresas e outras coisas para você atuar. O que eu pensei naquela hora? Tenho que inventar alguma coisa aqui, porque parada não vai dar para ficar, porque as contas chegam, né? E aí o dinheiro não, tragédia total. Montei uma loja. Montei a loja, já contei aí ao longo dessa semana em alguns momentos para vocês. Montei a loja sem ter nenhum único real. Mas o que eu quero te contar é que no dia em que nós abrimos a loja, era bem próximo do Dia dos Namorados. E aí, sem experiência nenhuma, eu montei uma loja. Sem planejamento nenhum, eu montei uma loja. Eu nunca tinha ido pra São Paulo. Nós viajamos pra São Paulo pra buscar as mercadorias. Conheci a Feirinha da Madrugada naquela época. Faz alguns anos, aí faz acho que mais ou menos faz mais de 8 anos, com certeza. E aí conhecemos a Feirinha da Madrugada, passamos muito medo na estrada, e muito perrengue, muito cansaço em São Paulo. Não sei se vocês têm a noção do que é a Feirinha da Madrugada, ou era, né, que não tem mais. Mas foi um momento, assim, de muito desafio, mas foi um momento valoroso também. E aí nós fomos e fizemos as compras para abrir a loja. E nós inauguramos a loja. Só que antes de inaugurar a loja, né, eu gosto de trazer muito o meu perfil nas coisas que eu faço, e na loja não foi diferente. Então, exemplo, eu gosto de rosa. E tudo na loja era rosa.
E aí pensa, chega uma pessoa estranha numa cidade onde todo mundo se conhece, mas eu não conhecia ninguém. A gente montou uma loja no meio da cidade, assim, era uma sala pequenininha, que tinha assim bem no meio. A gente montou lá e tudo era rosa. O tapete da entrada era rosa, a placa era rosa, tudo era rosa. E na época a loja chamava Finesse Chocolates e Presentes. Não me pergunte, eu tive uma inspiração e pensei, eu tava varrendo a sacada e na área lá fora da casa onde a gente morava. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente chegou lá, nem prédio tinha na cidade, eu nunca tinha morado em casa, eu tinha desespero de casa, tive que morar em casa, que só tinha casa, então, assim, só tem casa, vai morar em casa, vai morar na barraca no meio da praça. Aí morei em casa, eu tava lá varrendo, tive essa iluminação divina ali, pensei no nome da loja, e nós montamos essa loja. E começamos a divulgar a loja, divulgar. E aí na época era assim, ó, flyer, né, não dominava mídias sociais, então fiz o pouquinho que eu sabia, imagina, mais de 8 anos, né, não tinha, acho que devia ser o quê, época do... Não sei nem se era, acho que já tinha passado o Orkut, né? Enfim, não dominava, realmente não dominava absolutamente nada de marketing. Mas fui fazer o marketing que eu conhecia. Então a gente montou tudo da loja, tudo era rosa, sacola era rosa, flyers eram rosa, cartõezinhos da loja eram rosa, e a gente começou a divulgar isso. E na época, lá na cidade, o que se utilizava muito era carro de som. E aí a gente se utilizou desse recurso também. Então carro de som passando para fazer a divulgação da loja. E no dia que abriu a loja, gente, vocês não têm noção, era um sábado. A loja abriu no sábado e no domingo a gente teve que viajar para São Paulo de novo, porque a gente vendeu praticamente tudo que a gente tinha dentro da loja. Deu ruim, né? Porque a gente não tinha planejamento. A gente comprou tudo aquilo que a gente achava que ia fazer a diferença. E as pessoas vieram e compraram realmente as coisas todas. E a gente não tinha mais o que vender. Se a gente abrisse na segunda-feira, já ia estar desfalcada ali a loja, porque já não tinha mais uma série de coisas. As pessoas chegavam, pediam, a gente não tinha mais. Tipo, tinha trazido 1, 2 coisas de cada, né? E não tinha mais para vender. Nesse dia, nós vendemos todo o estoque da loja. Por que nós vendemos? O que eu falei que a gente fazia? Carro de som, flyer, divulga como sabe na internet, do jeito que dá, mas o que a gente fez é divulgar. A gente fez barulho. A gente falou para as pessoas que era uma loja ali, o que tinha nessa loja, então as pessoas já tinham clareza do que elas poderiam encontrar. E aí talvez aquelas pessoas que já estavam prontas de repente para comprar o presente do Dia dos Namorados numa outra loja, elas pensaram, não, vamos esperar a loja nova lá que vai abrir, que também vai ter essas coisas. E a gente tinha chocolates diferentes, formatos, buquê, coisa arada, era bem bacana, a loja realmente era legal. E aí as pessoas estavam esperando aquilo. E a gente abriu e vendeu tudo. Agora pensa comigo na questão oposta. E se porventura eu decido abrir essa loja, vocês já vão entender a conexão com a psicologia. Eu decido abrir essa loja e eu não falo nada pra ninguém. Eu vou lá, monto a loja, compro todas as coisas e de repente eu só escrevo lá na placa loja. As pessoas sabem que vai abrir uma loja ali. Mas elas não sabem o que tem nessa loja, se isso interessa pra elas, se é valoroso, se não é valoroso. Simplesmente está escrito loja e acabou. Eu não falo mais nada. E aí eu abro a loja. Do mesmo jeito que eu fiz antes, eu abro a loja, normal. Será que eu vendo todo o estoque num dia? O que vocês acham? Vendo o estoque num dia ou não vendo o estoque num dia? Me conta aí, bota aí os dedinhos para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o meu raciocínio. Não contei para ninguém que vou abrir a loja, só abro a loja num dia aleatório lá e fico esperando as pessoas virem. Vou ter bastante venda, vendo o estoque? Não vendo o estoque. Coloca os dedinhos aí para eu saber. Obrigada pelo coraçãozinho subindo ali. Coloca aí pra mim. Enquanto vocês colocam aí, eu vou tomar um negocinho aqui. Porque eu tô morrendo de fome hoje. Não, a Stephanie colocou. Não, a Mai colocou. Gente, beijo pra quem tá lá no Face e no YouTube, tá? Eu não consigo ver, mas beijo pra vocês lá. Não. A Jennifer tá ali também, meu coração. Seja bem-vinda. Vivi, não. Beatriz, não. Gente, a verdade é que não, eu não vou vender. Por quê? Porque ninguém sabe. Porque talvez eles até saibam. Ó, todo mundo mandando nãozinho lá. Ai, corações pra vocês, que delícia. Não, é isso, Ivanilde, Lari, Mari, Jéssica. Eu não vou vender. Por que eu não vou vender? Porque as pessoas não sabem. Elas até sabem que é uma loja, mas elas não sabem se essa mercadoria interessa para elas. Será que alguma vai abrir mão de comprar em outra loja para ficar esperando até eu abrir e ela descobrir o que tem lá? Não vai. Então, o que diferencia esses dois momentos da loja?
A divulgação, não é? Não falei que no primeiro momento a gente super divulgou para tudo quanto era canto? E no segundo momento a gente só vai lá e abre e espera a coisa acontecer. E o que eu ouço muito na fala dos psicos? Eu tenho medo de os pacientes não buscarem o meu serviço. Eles não vão buscar o nosso serviço. Eles não vão adivinhar que você é um psico extraordinário e tem um serviço incrível para entregar. E é exatamente isso que muitos psicos fazem. A gente sai da formação, a gente até quer viver da clínica, mas a gente não mostra isso para as pessoas. É a historinha do sento e espero. A grande maioria dos psicos faz isso, investe em coisas que não estão congruentes naquela hora, não é que não são importantes, mas naquela hora existem coisas mais importantes para você colocar o teu dinheiro, só que aí por desconhecimento, a gente acaba investindo em coisas que não são valorosas, não tem os resultados que a gente precisaria, não consegue manter o nosso negócio. O que acontece? A gente desiste. Quantos psicos você conhece que talvez já desistiram? Ou que talvez estão pensando em desistir? Ou talvez você seja esse psico que está pensando em desistir também? O que eu tenho para dizer para você hoje? Tenho para dizer para você que dá mais do que para prosperar dentro da psicologia. Desde que você desenvolva um pensamento estratégico. Desde que você não seja a pessoa que abriu a loja e não contou para ninguém. Eu não sei se você já reparou, mas grandes marcas consolidadas no mercado, elas investem milhões em divulgação. E a gente sai da formação e quer ser descoberto pela humanidade. A gente sai sabendo que a gente tem um trabalho incrível, de valor surreal, com poder de transformação que resgata vidas. E a gente simplesmente faz silêncio. A gente não conta pra ninguém. É tipo, descobrir a cura de uma doença grave, mas não vou contar pra ninguém, vou esperar a pessoa descobrir. É isso que acontece. Então, se você tem medo que os pacientes não busquem o teu serviço, leve o teu serviço até eles. É isso que muda o jogo pra você. É isso que faz com que a psicologia prospere, dê muito certo, te traga muito resultado. E eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha pensado. Existem muitas pessoas no mundo, muitas, a gente sabe disso, né? Mais de 7 bilhões de pessoas. É uma galera, é uma porrada de gente. Se a gente quiser atender todo mundo, a gente não vai dar conta nem de 5 vidas, né? Mas o que acontece? A gente fica esperando que busque o nosso serviço aquela pessoa que já sabe que precisa de um psicólogo. E aí você sabe em proporção o que é isso? É isso aqui, ó. Isso aqui é o tanto de pessoas que sabem que precisa do teu serviço. Eles já sabem que precisam de um psicólogo. Isso aqui é o tanto de pessoas que ainda nem sabe que precisa, ó. Ela ainda nem sabe que o teu trabalho pode ajudar, que o teu serviço é congruente e vai fazer a diferença na vida dela. E aí sabe o que acontece? Os psicos se desesperam, esperando por essa parcela aqui, e abrem mão de trabalhar por essa parcela aqui, que é a grande maioria das pessoas. É para essas pessoas aqui também que você precisa começar a oferecer o teu serviço. Claro que através de um marketing estratégico, já vou te falar a respeito dele. Mas é fundamental que a gente tenha essa clareza. Você quer ficar brigando aí com os teus colegas para atender essa parcela? Ou você quer se desenvolver num marketing estratégico, num alinhamento congruente, para você ter tudo isso aqui, ó. Para você ter tua agenda lotada para uma vida inteira. É para você ter lista de espera até não acabar mais. Especialmente se você é um profissional de excelência, que traz um serviço de muita qualidade. Porque sim, as pessoas estão mais críticas, que bom, fico muito feliz. Porque uma boa parte das pessoas já não aceita mais qualquer tipo de serviço. Isso é ótimo para nós, porque faz com que a gente se mova ainda mais, se desenvolva ainda mais. Mas você precisa ter isso aqui em mente. E aí, para quem que você tem que vender? Esses aqui já tá vendido, ó. Ele já sabe que precisa de você. Então ele vai te procurar. Esse aqui não sabe. Você precisa vender para esse. E como que vende para esse? Psicoeducando essas pessoas, dando para elas a clareza do que você pode ajudar a gerar na vida delas. É gerar esse interesse, essa conexão. É a ideia do você começar entendendo o quanto que o teu serviço é valoroso e você não se conformar de não levar isso para as pessoas. Eu fico doida aqui, às vezes eu fico, mas eu posso não divulgar? Claro que pode! Você pode não divulgar, você pode fazer outra coisa, você pode mudar de profissão, você pode, sei lá, fazer uma divulgação que não tenha tanto alcance, tá tudo bem.
Mas eu de verdade, agora eu falo da minha visão particular. Eu não me conformo. Sabe por quê? Porque todos nós psicos temos muito a contribuir com as pessoas. E muitos de nós escolhem não. E se você escolhe não porque não faz sentido pra você, não há problema algum. Mas se você escolhe não porque tu tem medo, tá barrado, não sabe como fazer, tá incongruente. Porque uma pessoa que estuda por no mínimo 5 anos toda a questão mental de um ser humano, sabe como ajudar uma outra vida que às vezes está lá no desespero total. Como que ele não se desenvolve nas habilidades que são fundamentais para levar o serviço dele para frente, mais longe? E aí muitos de nós ficam naquela desculpinha do ai, a faculdade não nos prepara para vender. Nenhuma prepara, a menos que tu faça algo já voltado para isso. Senão você não vai sair. Você acha que um advogado sai preparado para vender o serviço dele? Você acha que uma nutricionista sai preparada para vender o serviço dela? Você acha que um médico sai preparado para vender o serviço dele? Ninguém sai. Porque a função da graduação é nos ensinar a ser esse profissional. Tu não saiu sabendo ser psicólogo? Show! E talvez muita coisa você ainda vai desenvolver fora da graduação. Mas a graduação vai te trazer tudo aquilo que ela acha pertinente para que você saia um profissional. Você é que precisa lembrar que existem N outras habilidades que devem ser desenvolvidas para que você faça o teu negócio deslanchar, prosperar. Eu me desespero daqui quando eu vejo psicos desistindo, não porque não é um propósito para eles, mas porque eles não acreditam que dá. Sabe aquele desespero quando você tem certeza que dá? E a pessoa tá achando que não, e te angustia, né? Com os nossos pacientes às vezes acontece, a pessoa chegou, tu tem certeza que tem como driblar. Mas de repente a pessoa acha que não tem. E isso é angustiante. E muitos psicos não prosperam na psicologia, porque eles estão fazendo com a profissão deles, com o negócio, o empreendimento deles, aquilo que eu citei com a historinha da loja. Eu abro e fico quietinha. Quantos psicos a gente conhece, talvez você conheça alguns aí, que montam um consultório, vão lá no seu perfil do Instagram, Facebook, enfim, escreve lá psicólogo, CRP tal, bota o contato, bota o número direto, que não faça isso, tá, gente? Mas bota o contato, amanhã eu vou explicar pra vocês essas coisas de Instagram, mas bota o contato direto lá e monta o consultório bem bonito e faz cartão de visita e acabou. E espera. É a loja lá. É a loja sem divulgação nenhuma. A gente precisa trabalhar e desenvolver, sim, esse recurso. Só que daí, sabe o que acontece? A gente precisa entender que o divulgar, que o psico ainda tá naquela coisa do divulgar ser opcional, sabe? Divulgar não é opcional. Divulgar é fundamental na nossa profissão, não só na nossa. Qualquer um que queira prosperar precisa fazer isso, ou deve fazer isso. Cadê o teu valor de contribuição? Cadê o teu brilho no olho em relação ao teu propósito? Cadê você querendo deixar tua marca no mundo? Querendo fazer a diferença na vida das pessoas e na tua? Querendo construir histórias de extremo valor? Então, não é opcional. É fundamental. Contribua. Ainda que você tenha uma agenda lotada, esteja cheio de pacientes, escolha contribuir. Escolha auxiliar, escolha fazer a diferença. A gente quer tanto ajudar a fazer caridade. Você sabia que produzir um conteúdo gratuito, por exemplo, é muito ajudar? Porque você dá para muitas pessoas clarezas que elas não tinham. E isso faz a diferença na vida delas. Às vezes é a tomada de consciência que vai fazer com que ela tenha uma primeira ação na vida dela. Que de repente é a ação que vai levar ela a ter uma série de outras ações e que vai transformar toda a história. Olha que surreal. Então lembra aqui, trabalhar, divulgar, trazer teu marketing, olhar para a psicologia como teu negócio, não é opcional, é fundamental. Só que aí a gente esbarra em algumas coisas, especialmente nós, psicólogos. Sabe o que a gente esbarra? Primeira coisa que muito provavelmente você esbarra aí, que eu esbarrei também, foi no medo. Medo de divulgar. Pensava, ai, como é que eu vou divulgar? Nem sei divulgar, meu Deus do céu, é difícil, não dá pra fazer. A gente começa esbarrando no medo de divulgar. Eu preciso te dizer que se você tem medo lá do nosso código de ética em relação à divulgação, vou te contar que o código já previa que a gente ia divulgar. Porque se você ler lá, ele diz assim, o psicólogo, ao fazer divulgação do seu trabalho, enfim, do seu serviço, a divulgação pública do seu serviço, o que isso quer dizer? Que o código já previa que a gente ia fazer divulgação. Então, eu realmente transpus essa barreira quando eu aprendi a ler o código.
Porque eu li o código cega. Primeiro momento eu li o código cega. Cega é o quê? Eu estava impregnada de muitas das coisas que eu tinha escutado na minha graduação, que foi lá há mais de 11 anos, né, faz uma porrada de tempo, mas eu tinha escutado lá muitas coisas, quero acreditar que muitas daquelas que eu ouvia hoje, os psicos novos aí não estão ouvindo, tomara, mas muito do que eu ouvia não me impulsionava em nada. Muito pelo contrário, me limitava, me barrava. Porque nada podia, porque tudo era difícil, porque prosperar na psicologia misericórdia, porque a clínica tinha que ser só uma renda extra, porque nunca ia dar pra viver da clínica como a tua renda principal. Ganhar bem com a clínica então nem se fala, você ia sobreviver, que você fica refém da instabilidade uma vida inteira. Daí se você escutar isso, você quer viver da clínica quando? Nunca, né? Você pensa o quê? Vou conseguir um emprego fixo, que eu ganho, sei lá, 3 mil reais por mês e tá bom, que pelo menos não vou morrer de fome. Olha que surreal. E o que acontece na graduação? Muitas dessas pessoas que estão lá, elas são figuras de autoridade para nós, que são os nossos professores. E eu entendo a intenção positiva deles, mas eu também entendo que quando a gente crê piamente nisso, a gente tira da gente uma série de oportunidades que não precisariam ser tiradas. Porque sim, cada um de nós tem a oportunidade de construir o seu próprio caminho. Mas quando eu cogito construir um caminho que eu já tenho certeza que não vai dar certo, eu vou construir ele para quê? Então, transpõe essa barreira do medo. Medo de divulgar, medo que não dê certo, medo que não vou conseguir, medo que, meu Deus do céu, não posso aparecer, e se eu mostrar isso, e se eu falar aquilo? O medo faz com que você se mantenha eternamente na tua zona de conforto. E se tá confortável mesmo, pode ficar, não tem problema nenhum. Mas se tá incomodandinho, assim, com aquela vontadinha de sair, é pra ontem. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa olhar. Quais são os teus medos? O que tem barrado você? O que tem te segurado de verdadeiramente prosperar na psicologia? Quais são as ações que você não teve ainda porque você tá presa ou preso aí no medo que você tem? Quais são as falas que você ouviu ao longo da tua graduação que não te impulsionaram, que te pregaram no mesmo lugar, que te fizeram paralisar? Trabalhe a respeito desses pensamentos, ressignifica, busca novos caminhos, traz um alinhamento claro de objetivos para você. Enquanto você não tem, você não prospera. A psicologia deu certo para mim, de verdade, quando eu tinha um objetivo claro para ela. Quando desistir não era nem de longe uma opção para mim. Sempre que eu começava a pensar na psicologia e tinha a opção de desistir, sabe o que é a opção de desistir? Talvez você tenha, e se você tem, eu te convido a barrar isso, a mandar para longe de ti. É aquela coisa assim, não, mas se não der certo, eu faço isso. Ah, não, mas vou tentar. Tentar. Nenhum dos meus mentorados tem autorização para tentar. Olha que malvada essa mentora, né? Não, eu não quero que tu tente. No Viver de Psico a gente não tenta. A gente faz. Que tentar é limite, tentar é sabotador. Pensa aí quando você fala que vai tentar. Eu vou tentar alcançar na câmera. Não consegui. Mas eu tentei. Vocês viram que eu tentei? Olha o comando mental. Eu fiz o que eu te disse que eu ia fazer. Eu disse que eu ia tentar. Fazer, conseguir ter resultado é outra coisa. Então eu mexo muito lá com as minhas mentoradas. De não, ó, primeira palavra que a gente vai arriscar, tentar. Aqui a gente não tenta, aqui a gente faz. E é isso que a gente realmente precisa fazer dentro da psicologia. Então se pergunte, você está tentando viver da psicologia? Você tem a opção de desistir? Se não der certo, vou fazer isso aqui. Se não der certo, vou fazer aquilo lá. Eu pensava, se não der certo, vou fazer um concurso. Se não der certo, vou trabalhar na empresa, né? Nada de errado, nem com o concurso, nem com a empresa. Mas tudo errado, porque não era o que eu queria. Se é o que tu quer, não tá errado. Mas se não é, tá errado. A gente precisa lembrar disso. Nós, mais do que ninguém, precisamos ser congruentes nas falas e no trabalho que a gente traz para as pessoas. Você precisa estar bem. Você precisa acreditar que sim, dá para mudar, dá para implementar, dá para trazer ações novas. E no geral, a gente faz o oposto, né? E aí, eu, num momento da minha vida, decidi que não tinha outra opção. É isso ou é isso mesmo. E se não der certo, é isso aqui ainda. E se não prosperar, é isso aqui. Acabou. Quando tu não tem opção, a tua única opção é fazer funcionar. É fazer dar certo. Então, precisa sim começar transpondo lá aquela barreira do medo. Sim, você pode divulgar. Não, o código não nos proíbe. Ele só nos pede para fazer certinho. Simples assim. Faz certinho, põe suas informações lá. Não faz nada que vá, enfim, denegrir um outro profissional. Não trabalha a questão de preço. Acabou. Tá tudo beleza. Vai lá. Faz lá o teu trabalho. Bacana. Leva ele para as pessoas. Isso vai fazer a diferença. Mas daí a gente tem um outro ponto que também barra a gente horrores. Na questão de ter resultado muito dentro da psicologia. Sabe o que é? É a gente achar que estratégia antiga traz paciente novo. Não traz. Não traz porque estratégia antiga nem estratégia é. Qual que é a estratégia antiga de psico? Avisar que é psico nas mídias sociais, montar consultório, fazer cartãozinho de visita.
Às vezes, não é o caso agora, né, em função da pandemia, mas era fazer palestra, né, e nas empresas oferecer palestra, empresas, escolas. Estratégias antigas não trazem pacientes novos. Lembra disso. Por quê? Porque enquanto você não lembra, você fica refém daquilo que você aprendeu na tua graduação, que é o difícil, quase impossível, não dá para viver, não tem condições. Dá para viver muito bem da psicologia, só que tá conectado com quanto você quer de verdade se desenvolver nessa habilidade. Eu citei ontem para vocês, mas acredito que é muito pertinente para agora. Gente, quando a psicologia começou a dar muito certo para mim, com muito trabalho, com muita dedicação, não tem mágica, não tem milagre dentro do processo. Mas não tem mágica e milagre em processo nenhum para ninguém. Então não tem nada de errado. Mas quando começou a dar muito certo para mim, eu não acreditava que estava dando certo. Eu precisava de uma afirmação. Eu mandei lá a mensagem para uma prof minha, e aí ela citou uma outra prof que também me deu aula e que estava fechando o consultório por falta de pacientes. E eu estava fechando a agenda para lista de espera, porque eu não tinha espaço para mais pacientes. Detalhe, numa cidade com 17 mil habitantes, aonde eu cheguei sem conhecer ninguém, sem ninguém me conhecer, com marido e 2 filhos, e sem um tostão no bolso. É isso. Esse foi o meu começo aqui com a minha clínica. Sem ter dinheiro para comprar os móveis, comprando parcelado nas Americanas, parcelando em 36 vezes, né? Não dava pra fazer em 36, dava só em 12. Montando os móveis nós mesmos, pintando a parede, arrumando papel de parede, procurando decorar do melhor jeito, porque esse não é o meu forte. Mas tudo feito com muito amor, carinho, dedicação. Mas não tinha. Mas quando você não olha pro limite, você olha pro quê? Pro impulso, pro resultado, pro que pode dar certo, pra solução. Essa é a busca. Mas aí o que acontece? Me tirei a chance de desistir, foquei em fazer dar certo e aí fiz dar certo. E aí fiquei desesperada quando não entendia por que eu estava prosperando, ainda que ninguém me conhecesse. Pensei, meu Deus, as pessoas nunca vão querer vir ser atendidas por mim, elas nem me conhecem, elas nem sabem se eu sou uma boa profissional ou não, né? Desculpa. A única coisa que eu sempre tive muito forte foi muita autoconfiança no serviço que eu entrego. Disso eu nunca duvidei. Eu já duvidei de N coisas na vida, eu já pensei em desistir da psicologia, mas nunca foi por achar que o meu serviço não era bom, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu sempre tive muita certeza da minha entrega. Sabe por quê? Não é porque, ai, nossa, a Fran se acha. Não! É porque eu tinha plena certeza que não importava o que chegasse pra mim. Eu ia me dedicar tudo que eu precisava, mais para entregar o meu melhor sempre. E esse sempre foi o meu objetivo. E isso acontecia de verdade. O paciente vinha, é uma questão de honra pra mim. Até hoje, qualquer paciente que chega pra mim é uma questão de honra pra mim. Minhas mentoradas são uma questão de honra pra mim. Tem algumas delas aí na nossa live agora. Depois de terem ficado comigo o dia inteiro hoje já. São uma questão de honra pra mim. Por quê? Porque nós precisamos entender que trabalhamos por resultado. Porque é isso que as pessoas querem. Ou você acha que alguém vem pra um psicólogo pra querer outra coisa? Todo mundo que chega pra você quer resultado. E você precisa se desenvolver, auxiliar, entregar esses resultados. Não é que a gente promete resultado. Mas, gente, pelo amor de Deus, você vai no psicólogo para não ter resultado em algo? Você não vai. Você vai no psicólogo quando? Quando você precisa resolver alguma coisa, quando algo não tá legal, não tá bom. E aí você vai. E o que você precisa? Resultado. O que eu preciso dentro da mentoria com as minhas mentoradas? Resultado. Por quê? Porque o resultado delas é o meu. Porque se entra lá uma mentorada minha e ela não faz o que precisa ser feito, ela não vai captar pacientes. E aí qual é o nome que tá em jogo lá? O meu? Ela vai me comprometer também. Então tem que ser uma questão de honra. O paciente vem pra você, não prospera, não tem resultado. De repente vários vêm, não tem resultado. É o teu nome que tá lá, se preocupe. Então sim, tem que ser uma questão de honra. Mas aí a gente precisa assumir essa questão de honra, não se dar a opção de desistir e entender que aquelas estratégias antigas não vão trazer os pacientes novos que nós desejamos. Então se pergunte se você está usando estratégias novas ou estratégias antigas. A estratégia do cartão e da oração não vai funcionar, ainda que você tenha muita fé. Sabe por quê? Porque nem é aí que as pessoas estão. Quando as pessoas falam, fazer o cartãozinho. Só se for um sonho pra você. Porque senão não vai fazer diferença nenhuma, tá? Na tua divulgação. Eu fiz, gente, cartão e placa, né? Muito doido. Eu disse, nossa, a minha placa valeu a pena. Porque valeu muito a pena. Porque eu captei uma paciente por causa da placa. Vocês acreditam? Uma. Ao longo de todos os meus anos de atendimento aqui, uma veio por causa da placa. Mas já valeu, já pagou a placa, né? Mas foi muito bizarro. Por quê? Porque, claro, não é que não possa ter a placa. Então não é pra eu ter a placa, né? Não. É porque a gente não pensa estrategicamente no negócio. Às vezes você investe, sei lá, R$2.000 numa placa. Mas você não investe R$2.000 em divulgação. Mas se você investe R$2.000 em divulgação, misericórdia, tu leva o teu trabalho distante demais. Muita gente vai acessar o teu conteúdo e você vai ter mais chance de fazer essas pessoas se conectarem com você. E esse 2.000 vai virar 4, 6, 10, 15, sei lá. Mas a placa não.
É um dinheiro que fica parado ali. Mas eu brinco com essa história porque essa paciente veio e me falou, disse, ai, como é que você chegou até mim e tal? Eu sempre pergunto isso pros pacientes. Ela disse, não, sabe o que que é? Deixa o meu filho aqui, pertinho e tal. E aí eu tava passando, olhei pra placa e eu vi que era psicóloga. Daí eu peguei o teu número e te mandei a mensagem. Disse, olha que doido. Uma única pessoa, tá, gente? Ao longo de todos os anos de atendimento. Cartãozinho é a mesma coisa, né? Raro, raríssimo, assim, as pessoas que, porque eu achei um cartãozinho teu. E no geral, as que vinham com um cartãozinho é porque alguém indicou, daí entregou um cartãozinho. Então, entenda que não é cartãozinho. Então, assim, cartão não é marketing, tá? Pra avisar pra vocês, pra que vocês não se frustrem também, achando... O que é o triste do psico? Ele acha que ele tá fazendo. E acha assim, eu tô fazendo e não tô tendo resultado. Mas a verdade é que ele não sabe que ele não tá fazendo. Ele tá lá nas estratégias antigas querendo resultados novos. E aí, a gente tem problemas sérios. Então, o que precisa acontecer? A gente precisa se modernizar. Porque o universo se modernizou. E aí nós, que somos as pessoas que ajudam essas outras pessoas, vamos ficar lá, paradinho, né? Sentadinho na atitude passiva lá, esperando o paciente chegar. Não vai rolar? Então a gente precisa da modernização. E como que a gente faz isso? Já vou te contar. Deixa eu só ver o que vocês estão me mandando aqui, que vocês mandaram um monte de coisa. Gente, se for surgindo dúvidas, vão colocando pra mim na caixinha, porque passa rapidão aqui e eu acabo não acompanhando, tá? Tudo que vocês mandam. E às vezes trava aqui pra mim também os comentários. Manda um joinha aí pra eu saber que vocês estão tudo vivo aí, estão acordados. Se tá fazendo sentido pra você, manda um joinha pra mim, tá? Vou ter que fazer terapia por causa das coisas que eu vi na graduação. Ai, Érica do céu, ressignifica. Alguns professores falavam na graduação que não era para largar o emprego que estávamos, pois o início da clínica é bem difícil. Saí com isso, prevaleceu até fevereiro, agora vejo que tem como sim. E tem, gente, tem muito, tá, Dai? E assim, ó, se você tem um emprego fixo e de repente você depende dele para pagar as suas contas, não precisa a gente se jogar. O que eu trabalho com as minhas mentoradas que eu gosto muito? A gente não entra num rio que a gente não conhece se jogando de cabeça. Mas a gente pode começar colocando o pé na água. Então, o que você pode ir fazendo? Você pode ir fazendo um processo de transição, que é muito valoroso. Eu tenho uma das minhas mentoradas que passou por esse processo de transição e é muito valoroso. Hoje ela está vivendo da psicologia, mas ela teve um momento de ir fazendo um desligamento gradual. Então, de repente eu preciso, não é pra gente ficar doido, sabe? Desbaratinei, super irresponsável, não. De repente tem pessoas que dependem de você, que dependem dessa questão financeira, tá? Mas isso não te impede de começar a construir uma caminhada na psicologia. Exemplo, hoje com o online, gente, misericórdia, a coisa tá muito mais fácil do que já foi um dia, né? Você não precisa nem investir num espaço físico se você não quiser, e você pode começar a colocar atendimentos nos teus horários opostos ao teu horário do emprego fixo, por exemplo. Então eu vou começar a atender 2 noites na semana e eu posso colocar, sei lá, 1 paciente em cada noite, 2 pacientes. Então eu brinco que é aquela coisa assim, ó. A gente vai soltando aos poucos. Sabe quando a gente está ensinando a criança a andar de bicicleta? A gente não larga a criança ali, empurra a criança e diz, vai, criatura. Não. A gente vai juntos. Não, pode ir, confia, tô contigo aqui, tô do teu lado. Tu vai segurando, né? Depois você vai segurando mais frouxinho. Depois você larga um pouquinho segura. É um processo. E aí, de repente, você pode largar e a criança vai. E quando ela se dá conta, ela já foi. E a transição, ela é assim. Tem que ser leve, tem que ser gostosa, tem que ser valorosa. E aí você não fica com aquele medo intenso, né? Agora, se você não tá trabalhando em absolutamente nada agora, aí sim, você pode se jogar de cabeça. Se jogue mesmo de cabeça. Sabe por quê? Porque quanto mais você emerge nisso, mais você acelera o teu processo. E aí mais rápido chegam os teus resultados. Mas se eu tô num outro emprego e eu dependo dele, tá tudo bem. Vai fazendo esse processo um pouquinho mais lento, um pouquinho mais dentro do tempo que você consegue, mas não é um empecilho, tá? E fica bem valoroso, Dai. Mas eu fico feliz que você já tá aí, ó, num alinhamento massa, buscando aquilo que você de verdade deseja. Faz toda a diferença. Tive uma professora que só RH dá dinheiro de primeira. Clínica demora. E aí, sabe, eu não sei se tu tava na live que eu falei disso, mas essa coisa do RH, né, e tudo mais, ele vem muito conectado com o valor de segurança, né? A gente quer se sentir seguro, quer estabilidade. E aí, o que eu preciso dizer pra vocês, né? A gente precisa escolher a estabilidade de um emprego fixo que vai te trazer ao longo de uma vida inteira, sei lá, 3 mil reais por mês, ou a instabilidade de uma agenda na clínica que vai te trazer a cada mês 5 mil, 8 mil, tem meses que você vai, sei lá, tirar 10 mil, você entende? Então, o que é segurança? Né? Porque de repente, sei lá, em 6 meses de clínica, você tirou mais do que você tiraria num ano inteiro de RH, por exemplo. Né? E ainda vai ter liberdade de tempo, vai ser dona da tua agenda, né? Vai fazer todo o alinhamento que você deseja. Pra mim não tem nada mais valoroso do que ser dona da minha agenda. Eu amo ser dona da minha agenda porque o meu valor de liberdade ele é muito grande. Então, o simples fato de eu saber que eu sou dona da minha agenda,
Que se eu precisar remarcar, eu posso. Que se eu quiser colocar menos pacientes, eu posso. Que se eu quiser colocar mais, eu posso. Que se eu quero programar um curso que eu quero fazer, eu posso, né? Desde que eu respeite todo o alinhamento também dos meus pacientes. Não é zero compromisso, muito pelo contrário, é muito compromisso. Mas a gente consegue entender. Né, exemplo, hoje com toda a mentoria, com todos os meus projetos em paralelo aqui, existem dias da semana que eu não atendo. A maior parte dos dias da semana eu não atendo, por quê? Porque se eu atender todos os dias, eu não tenho como administrar a mentoria, todos os meus mentorados, eu tenho contato direto com eles, eu auxilio um a um, é tipo pegar na mão, assim, e é um compromisso que eu assumo com essas pessoas, então eu preciso ter tempo para me dedicar para eles também. Mas é uma delícia saber que de repente eu quero levar meu filho no dentista e eu posso. Por quê? Porque eu sou dona da minha agenda, eu não preciso pedir para ninguém para sair, eu escolho quando que eu quero sair, eu escolho então quando eu vou tirar férias, e com isso eu já consigo trabalhar e alinhar todos os meus pacientes, ou seja, eu escolho se esse mês eu quero ganhar mais, eu quero ganhar menos. Por quê? Porque tem lista de espera. Se eu quero aumentar meus rendimentos, eu posso chamar mais pacientes, desde que eu alinho meu horário. É surreal, é sensacional, desde que você de verdade trabalhe para isso. Eu comecei, abri a minha clínica e aí, nossa, estava super prosperando no primeiro mês? Claro que não, gente, eu comecei com uma paciente. Eu comecei bem até, porque a grande maioria dos psicos começa sem nenhum, né? Eu já tô me achando, ó, comecei com uma bem feliz e sorridente. Então, sim, são alinhamentos que a gente precisa trazer, tá? Deixa eu só ver que passaram aqui mais alguns, né? Eu não consegui ler. Gente, tem muito comentário. Me perdoem se eu não ver, tá? Compartilhe desse pensamento. Se é novo, vou me dedicar a estudar, dar tudo de mim. É isso, Lu, é isso, cara. Se joga lá, vai, entrega o melhor que tu tem. O resultado vem, tá, gente? Tá tudo bem. A gente precisa saber se a pressa que a gente tem de ter resultado está alinhada com a pressa que a gente tem de entrar em ação. Porque às vezes a gente quer muito resultado, mas a gente não quer muito entrar em ação. Aí a conta não fecha, tá? Fran, super real esse negócio da faculdade. Eles deixam a gente no chão, principalmente se você quer ir na clínica. E assim, Nath, sabe? Eu gosto sempre de pensar na intenção positiva das pessoas, sabe? Por mais que de repente tenha nos prejudicado de certa forma, né? Mas só nos prejudicou porque a gente também quis acreditar. A gente não era obrigado a acreditar, né? Mas eu gosto de pensar na intenção positiva. Então eu penso, quando eles falam isso, eles não falam porque eles querem nos detonar, acabar com a gente, né? Pelo menos pensando assim na grande maioria das pessoas, né? Vai ter aquele que vai querer detonar sim, tá tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas não. Elas falam isso muito mais no intuito de nos proteger. Elas acham que elas estão contribuindo assim, né? Não querem que a gente se frustre e tal. Então elas trazem essas falas e tá tudo bem. Quando a gente começa a acolher a intenção positiva dessas falas das pessoas, o nosso processo fica tão mais gostoso, assim, fica tão mais valoroso. Quando eu comecei aqui os meus atendimentos, eu determinei naquela época, quando eu comecei, que eu ia cobrar R$100 por sessão. Só que acontece que naquela época aqui, ninguém cobrava esse valor. Né? Os psicólogos que atendiam cobravam um valor bem menor e na época, assim, eu vagamente sei, porque eu nunca fui pesquisar a respeito, mas eu vagamente sei que parece que uma psico cobrava R$80. Então, tipo, ela era que cobrava mais. Mas eu tinha plena ciência que o mínimo que eu podia cobrar pelo serviço que eu ia entregar, porque eu realmente me dedico bastante pra eles, era R$100. E aí eu decidi e não tirei mais da cabeça. Mas aí eu ouvi algumas falas do tipo, não duvido de forma alguma da qualidade do teu trabalho, mas será que você já começar, onde ninguém te conhece, já cobrando mais, será que não vai afastar as pessoas? Né? O que eu posso pensar nessa hora? Quer me detonar. Não, mas não é isso. De repente essa pessoa estava realmente preocupada comigo, com medo de eu me frustrar. Porque de repente eu vou começar cobrando mais, não vou ter paciente, de repente essa era a ideia da pessoa e o medo dela. Então ela fala isso no quê? No intuito de me auxiliar, de me proteger. A parte boa é quando a gente de verdade decide ser surdo, assim. Quando eu tenho um projeto em mente, eu conscientemente decido ser surda. Surda mesmo, assim. Eu não escuto nada que vá contra aquilo que eu quero conquistar. Isso realmente me impulsiona muito. Você não precisa fazer isso não faz sentido pra você. Mas quando a gente decide ouvir todas as opiniões, a gente acaba fraquejando muito, assim. Né? A gente fica pendendo pra lá e pra cá. Então eu coloquei na cabeça que eu ia montar o consultório, dane-se. Eu vou montar. Eu pensava, no pior cenário, só não vai dar certo. Mas se eu não montar, já não tá dando certo mesmo? Então, bora lá, vamos fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Primeiro a gente começa, depois a gente aperfeiçoa. Esse é o caminho, tá? E assim, as coisas começaram realmente a prosperar. Está ajudando e muito! Ah, Lari, que massa! Obrigada, viu? Nath, minha supervisora da clínica em estágio queria que eu atendesse igual ela.
Levantei a voz pela primeira vez e disse que iria atender meu paciente da forma que eu achava adequada para ele. Ah, que massa! É o nosso perfil, né, gente? Hoje ainda eu tava falando com as minhas mentoradas na aula, na parte da tarde, né? Uma vez uma paciente minha, quando ela descobriu que eu ia trabalhar essa questão da mentoria pros psicos e tal, ela disse assim pra mim, ela na intenção mais positiva e tudo, mas aí quando a gente fala soa meio estranho. Ela disse assim, meu Deus, Fran, é sério? Então a gente vai ter mais de você? Né? Eu achei muito legal. Por quê? É uma forma de ela me reconhecer, né? É uma forma de ela dizer que o meu trabalho, o meu perfil, o meu jeito estava sendo valoroso para ela, mas eu achei um sarro, a gente vai ter mais de você. Claro que não vai, né? Mas sim, se o psico conhece o meu perfil e acha bacana, nada o impede de modelar. Desde que ele se identifique, né? As minhas mentoradas, elas levam muito de mim, eu percebo isso, né? Porque a gente faz muitas aulas, muitas horas de aula focada em atendimento, porque elas amam ouvir dos meus atendimentos, eu amo compartilhar, então eu compartilho os meus atendimentos, compartilho as técnicas, ferramentas, as falas, as perguntas, tudo, absolutamente, a gente não tem segredo no Viver de Psico, eu compartilho tudo isso com elas, e aí a gente cresce junto, todo mundo, né? Porque cada um contribui um pouco, eu falo uma coisa, tu dá uma ideia, eu uso isso aqui, eu faço assim, eu uso a caixinha não sei do que. Aquilo enriquece de um jeito a nossa mentoria que é surreal. Vocês terem uma ideia, turma 3, quando a gente fez as aulas de atendimento, a gente sextou e sabadou junto, porque a gente começou na sexta-feira a nossa aula, às 8 da noite, a gente terminou depois da meia-noite. Pergunta se alguém sentiu a hora passar. A gente só terminou porque eu acho que os familiares iam surtar se a gente não terminasse, mas a gente ficou. E na semana seguinte, pasmem, mais 4 horas e pouco de aula, sem a gente sentir, né? É gostoso, é leve, então a gente vai trazendo toda essa contribuição e faz todo sentido. E aí sim, a gente acaba entendendo que, cara, isso aqui eu gosto muito, vou modelar, né? E tá legal. O que é modelar? É você entender o que faz sentido pra você e trazer aqui pro teu formato, pro teu perfil. E aí fica bacana. Mas isso não pode partir do meu querer. Eu quero que você atenda como eu. Mas pode partir de você. Nossa, eu gosto tanto do jeito dessa pessoa atender que eu quero trazer algumas similaridades sim. E isso vai ser valoroso. Daí fica massa. Mas quando é imposto, né, Nath? Daí dá uma agonia na gente. Mas a divulgação seria promover rios só? Não, Rai! Pelo amor de Deus, não, nunca. Nunca a divulgação é só algo. Tá? A divulgação é um contexto. Vou falar um pouco mais pra vocês já sobre isso, tá? Mas é um contexto. E promover Reels nem é possível, tá? Por hora a gente não promove Reels, ele não tem essa funcionalidade disponível, tá? Tu promove feed, tu promove GTV, tu promove stories, mas Reels ainda não, tá? É provável que daqui a pouco sim, mas por hora não. Depois desse dia sinto que tenho muita autonomia, que show, parabéns por isso. Paixão de cuidar da minha agenda, Mari. Ai, é bom, né, Mari? Meu Deus do céu, é muito valoroso. Gente, agenda é nosso tempo e tempo é nossa vida. Então a gente se sente muito mais dono da nossa vida, né? É aquela velha história. O não eu já tenho, então vamos buscar o sim. Perfeito, é isso mesmo, vamos que vamos. Estou com vários pensamentos assim. Hoje, por pensar assim, passei um valor com R$20 a menos por medo. Me senti muito mal depois. João, você está proibido de diminuir o preço da sua sessão, tá bom? Sabe por quê, João? Porque nunca é preço. Porque se fosse preço, nós não teríamos psicos atendendo, cobrando um valor maior. Todo mundo ia cobrar o mesmo preço. Mas existe. Aqui na cidade que eu tô, eu cobro mais do que o dobro de alguns psicos, o dobro de outros, mas as pessoas querem o meu serviço da mesma maneira. Mas elas também vão lá para o serviço dos profissionais que cobram um valor abaixo. Mas não é que tá ruim o valor deles. É porque eu fui construindo a minha caminhada e fui valorizando o preço da minha sessão. E eles também estão nesse processo. Nenhum desmerece o outro, entende? Mas se tem gente para pagar mais, é porque essas pessoas existem. Então não é preço. Gente, nunca é preço, tá? E ainda mais R$20, tá, João? Ninguém desiste de um processo terapêutico por R$20. E se desiste, né, ou é porque essa pessoa realmente não tem nenhuma condição financeira, e aí tá tudo bem, a gente respeita, ou é porque ela vai economizar na tua sessão, mas não vai economizar em outras coisas. Se pergunta se ela vai deixar de comer a pizza do final de semana, se ela não vai vir com o iPhone de última geração, se de repente ela abre mão de fazer a unha um dia no salão pra ela poder ter dinheiro, porque tem conexão com prioridades, tá? E às vezes a gente quer o paciente a todo custo, é um paciente que vai vir e ele não vai trazer resultado. Por quê? Porque ele não tem comprometimento com o processo terapêutico e a gente precisa disso, tá, gente? Então, sim, vai existir aquela parcela de pessoas que realmente não tem condição financeira. Mas para essas, se preciso for, você cria uns horários separados na tua agenda para de verdade trazer a tua contribuição social.
Para as demais, é o preço da tua sessão. Defina, aceite o preço da tua sessão, fale firme o preço da tua sessão. E aí sim, fica valoroso. A gente vai fazer uma live de precificação, tá, João? João! Tô mexendo com o João, porque o João sempre tá aqui presente com a gente. João, tá proibido de diminuir o preço da tua sessão, hein? Para com isso. Tu viu que tu se sentiu mal depois? Isso daqui já é um indicativo que tu sabe que tu não fez o certo. Valoriza o preço da tua sessão. A valorização do nosso serviço não começa no outro, começa na gente, tá? Então, assume isso aí pra ti, que eu tenho certeza que você nunca mais vai precisar mexer no preço. Eu nunca precisei dar desconto na minha sessão. Nunca dei desconto, não trabalho com desconto. E não ensino as minhas mentoradas a darem desconto, tá? Às vezes me pedem, Fran, pacote e tal, né? Esses dias alguém me pediu até no direct, eu respondi, Fran, sobre pacotes e tal, né? Como é que tu faz, enfim. Eu disse, eu não faço, porque eu não uso e eu também não ensino as minhas mentoradas a usarem. E elas estão captando pacientes, sem trabalhar desconto. Muito pelo contrário, eu ensino elas a aumentarem o preço da sessão delas, todas. Tem nenhuma que começou lá com preço de sessão e tá com o mesmo preço de sessão. Bora, vamos aumentar esse preço aí, vamos valorizar, né? De acordo com a tua entrega. Mas não é só, vou aumentar por aumentar, não. Vamos aumentar de acordo com a entrega, tá? Fora os convênios médicos que pagam muito mal e demora também. Tu sabe, Érica, que tem alguns dos meus mentorados que já me citaram que chegaram a ganhar 8 e pouquinho por sessão? Vocês já pensaram nisso, gente? Daí, esquecendo o propósito, vale mais a gente, sei lá, fazer brigadeiro gourmet pra vender. Você tá na tua casa, você faz, você já aproveita, já come junto, fica um negócio bem legal. O valor mínimo que eu preciso cobrar está acima do que a maioria dos precisa que cobram. Aí penso, não vou conseguir atrair. Pois é, João, mas e daí eu comecei cobrando R$100 aqui sem ninguém nem me conhecer. Aqui tem 17 mil habitantes, eu não entendia nada de marketing. E tinha psico cobrando R$30. Mas eu comecei cobrando 100. E vieram. Porque é a qualidade do teu serviço que manda, tá? É você saber gerar valor. Você já tá cuidando bem do teu marketing? As pessoas já estão entendendo o valor aí do teu trabalho? Será que elas já se conectam com você? Você já tem nicho definido? Você já tá falando com a persona certa? Se sim, você vai conseguir cobrar o preço que você quer. Se não, aí fica um desafio à parte, tá? Mas pensa sobre isso. É fundamental. Eu na vida, Esté falando. Ai, Jesus. Qual o melhor valor para quem tá começando? Vou responder isso para vocês na nossa live de precificação. Mas tá conectado com fazer algumas médias, tá, gente? Entenda o preço da tua região, preço de tabela, e aí você consegue fazer uma média, tá? Tô retomando agora para a clínica. Muito feliz em te encontrar. Oi, Jane! Seja muito bem-vinda aqui e na clínica, viu? Preciso disso, todos que chegam pedem desconto. Não, gente, para com isso. Se pergunte se você quer ser o psico do desconto, tá? Um dia eu ouvi uma frase que é muito valorosa, assim. Eu ouvi a frase que diz assim: quer desconto? Vai na concorrência. Quer resultado? Vem comigo. Simples assim. Lembra dessa frase aí, pra ela te impulsionar também. Concordo com a Fran, é prioridade da pessoa. Quando cobramos não influencia tanto assim. Tem pessoas que vivem bebendo, comendo, em salão, acham cara a terapia. E assim, também nada de errado com as pessoas, sabe? A gente tem que entender se é a prioridade delas na hora, se não é. Eu assim, se eu sei que não é uma prioridade pro paciente vir, eu nem quero que ele venha. Porque, gente, é o meu nome. Eu preciso cuidar, né? É a minha profissão. Sou estudante da primeira fase de psicologia, uma coisa eu tenho certeza. Quero fazer mentoria com você! Edneia, sua linda! Quem já é formada precisa da sua mentoria já! Muito obrigada, viu, Edneia? Fico muito feliz aqui com o teu feedback, com esse reconhecimento aí sensacional. Eu tava com saudade de você aqui nas lives, viu? Seja muito bem-vinda! Gente, bora continuar então. Mandem perguntinhas se tiverem aqui na caixinha, tá? Que eu respondo pra vocês. Tem aqui, ó. Fran, eu sou muito natural nos atendimentos. Deixa eu ver. Deixa eu só colocar ali que senão eu não consigo ler. Fran, eu sou muito natural nos atendimentos, forma de receber os pacientes. Isso é bom? Isso é ótimo, tá? Porque a gente não se preocupa em estar ensinando algo, tá? Eu digo assim, ó, o que eu gosto de trabalhar é assim. Seja você dentro do respeito que você precisa ter com o teu paciente. Simples assim. Gente, eu sou mais expansiva mesmo. Eu, no geral, falo mais alto quando precisa. Eu trago uma fala mais firme em alguns momentos. Mas eu abraço, eu acolho, eu dou risada, a gente conta piada, a gente chora junto se preciso for. Então, eu acabo trazendo isso também, tá? Mas, por exemplo, eu chego lá, o paciente nunca me viu na vida. Será que de repente eu não chego lá contando uma piada e abraçando o paciente? Mas eu entendo o momento dele. Então eu vou me aproximar. Se ele não deu um passinho pra trás, eu sei que de repente eu posso abraçar. Posso dizer, oi, fulano, que bacana que você veio, seja muito bem-vindo. Né? E aí eu entro, eu sou já mais brincalhona, então eu entro e eu já entro com uma brincadeira. Eu digo, olha, fica à vontade, pode sentar onde você quiser, pode sentar ali também. No geral, mostra aí a minha cadeira, né? E a pessoa já vai dando aquela quebrada de gelo e tal. Então, sim, quanto mais você pode ser dentro do respeito ao teu paciente, mais gostoso de conduzir o teu processo terapêutico, tá?
Eu sou muito, eu sou prática, eu sou muito objetiva nas coisas. E a grande maioria dos meus pacientes vem exatamente por isso. Porque não tem muito rodeio, porque eu tenho uma paciente que ela diz assim, Fran, o que eu mais amo são os tapas na cara, né? Tipo assim, o chute na bunda, o empurrão. Porque eu de verdade acredito que de tapinha das costas ninguém cresce. A gente cresce, às vezes é no empurrão mesmo, é na tijolada que a gente leva. Então eu trabalho muito nessa linha com os meus pacientes. Não que, nossa, Fran, então você é grossa com os pacientes. Não, de forma alguma. Mas eu trago, por exemplo, tomadas de consciência que são muito fortes. Eu trago perguntas que são fortes para os meus pacientes, que é o que eu ensino as minhas mentoradas a fazerem também. E isso gera uma tomada de consciência forte com uma tomada de ação, tá? E tudo isso sou eu, a minha identidade, mas sempre respeitando essa questão do meu paciente, tá? João, acho que não estou atraindo as pessoas certas, porque muita gente procurando, mas quando passo o valor somem, tenho nicho definido, marketing bacana, dei uma parada, mas estou voltando aos poucos. Acho que não estou atraindo as pessoas certas. Talvez, João, talvez não. Dá uma olhada para tua abordagem no primeiro contato, vê se tem um acolhimento valoroso ali, tá? Tudo isso influencia também. Irineia, espero que eu tenha respondido aí pra você a questão, tá? Gente, bora! Ai, vocês estão mandando um monte de coração, corações pra vocês também. Tô muito feliz. Hoje eu tô uma tagarela. Eu nem tenho noção de quantas 1000 palavras eu já falei hoje. Acho que não foram 1000, foram milhares. Jesus amado. Gente, continuamos? Vamos lá? Então, depois que você entendeu que você precisa se modernizar e que as estratégias antigas não vão trazer pacientes novos para você, você vai precisar do quê? De uma divulgação estratégica. O que é uma divulgação estratégica? É aquela que vem alinhada com venda. Vender. E aí, como que a gente faz isso, né? Ou melhor, através do quê? O melhor lugar do mundo hoje para você estar, no qual você atinge muitas pessoas em menos tempo, chama mídias sociais, né? Chama internet. Onde é que vocês estão agora? E como que vocês chegaram até mim? Vocês foram me procurar? Muito provavelmente não. É muito provável que eu tenha brotado lá no feed de vocês, de alguma maneira. Entende? É muito provável que você estava rolando, apareceu alguma propaganda minha lá, né? Ou talvez um ou outro amigo possa ter indicado, mas é mais provável que você tenha me encontrado através do meu marketing. Simples assim. E se eu não tivesse feito esse marketing, talvez você nunca estivesse aqui comigo. Você entende a ideia? E aonde que eu estava fazendo esse marketing? Nas mídias sociais. Porque a grande maioria das pessoas hoje está ali, nas mídias sociais. É o meio mais rápido, é o meio mais prático para você levar a tua informação. E, gente, nós divulgamos o nosso trabalho para pessoas. Então, se pergunte aonde as pessoas estão, aonde você está, aonde você está exatamente agora. Aqui, nas mídias sociais. E quando você entende isso, você começa a se perguntar sobre outras coisas. Porque se a gente parar para olhar lá atrás, quando a gente tinha que divulgar e a gente não tinha esses recursos das mídias sociais, a gente buscava outros lugares que tinham pessoas, empresa, escola, palestra, workshop, a gente inventava um monte de coisa. Para quê? Para se aproximar das pessoas, para elas conhecerem o nosso serviço, para elas entenderem se identificam ou não. E agora a gente tem assim, ó, na nossa mão, o melhor recurso para você levar o teu serviço para as pessoas, para se fazer presente para elas. E muitos de nós ou não utiliza do jeito certo. E aí não adianta você utilizar não fazendo do jeito certo, porque aí você não vai ter resultado e você vai se frustrar. Você vai dizer, não, marketing não funciona. Instagram não funciona. A gente não consegue captar paciente com Instagram, porque eu fiz e não deu certo. Mas a pergunta é, estou fazendo do jeito certo? Vocês viram o tanto de perguntas que eu fiz ali pro João? Mas os que vêm, né? Mas como é que tá a tua abordagem no primeiro contato? Como é que tá a tua proposta única de valor? Você tem uma proposta? Você traz essa clareza para as pessoas? Você gera conexão nesse primeiro contato? Você responde como? Você escreve? Você manda áudio? O que você faz? Você mostra interesse nessa pessoa? Você procura saber um pouquinho mais? Teu nicho tá alinhado? Tem persona definida? Tá falando a linguagem que essas pessoas entendem? Tá trabalhando captação, tráfego pago? Olha quanta coisa que tem para alinhar. E tudo isso está dentro do marketing. Então, lembra que o melhor lugar hoje para você estar presente, não só para lotar a tua agenda e prosperar muito na psicologia, mas também pelo teu propósito e por tudo que tu conhece, que tu pode dividir com as pessoas e contribuir na vida delas, chama mídias sociais e chama trazer um marketing estratégico nas mídias sociais. E o que é marketing estratégico para psicólogo? Chama marketing de conteúdo. Simples assim. O que é marketing de conteúdo? O próprio nome já diz.
É você trazer o conteúdo alinhado estrategicamente com nicho, persona e tudo mais, voltado para captação de pacientes. Simples assim. E aí eu já vou trazer aqui alguns pontos importantes, tá? Sobre isso. Tenho dificuldade em fechar meu nicho, como divulgar de forma mais assertiva e atrair pacientes e não apenas curiosos que possam realmente participar das postagens. Thalita, a gente vai falar de nicho na semana que vem, tá, gente? Quem tem dificuldade aí com nicho, se prepara pra semana que vem que nós vamos fazer uma live top, massa, assim, ó, pra matadora de nicho, tá? Tem a mesma dificuldade, deixa eu ver o que mais vocês mandaram aqui. Encontrei através de anúncios do Instagram. Pois é, olha ali, Tamara, tá vendo só? Utilizando as mídias sociais. Tô vendo, até você percebeu que tá no 220 hoje. Tô, né, Di? Eu tenho dias que... Gente, o dia que nós ficamos até depois da meia-noite em aula na mentoria, eu e uma outra mentorada minha, a gente conversou no outro dia, ela disse, Fran, você acredita que eu não conseguia dormir? Eu disse, você acredita que eu não conseguia dormir? E eu não conseguia dormir, gente, era 5 horas da manhã. Eu tava rolando o feed assistindo Reels pra ter ideias. Olha que louca. Não dormia, eu passei do 220, eu nem sei, eu tava no 440, né, louca total. Que dá uma energia, né, tu começa a se conectar e faz sentido, enfim, a gente vai. Então, até eu percebi, Di, hoje até eu percebi. Obrigado, que massa, gente, vocês são demais, viu, muito massa, muito massa. Vamos continuar, tá, vamos continuar, que senão eu me perco, fico batendo papo aqui com vocês, bem feliz e sorridente. Então, marketing de conteúdo. O que é um marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo é você levar informação, é você levar tomada de consciência, é você trazer um conteúdo que seja valoroso para as pessoas, que conecte. Tudo isso aqui vai conduzindo, ou melhor, vai formando o teu marketing de conteúdo. Tá? E aí eu vou te trazer agora 7 ações que são bem fundamentais para que você comece a se inserir nisso, tá? Então, Fran, comecei agora, caí de paraquedas aqui na live, agora você vai ter bem estruturadinho 7 passos e daí depois a gente já encerra a nossa live, tá? Ontem eu não consegui dormir também. Que bom, Érica, que bom que tenha ficado aí muita coisa rolando e te trazendo tomada de consciência. Oba, amém, decidiu fazer a live de nicho, vou ganhar meu presente, Lu, tá vendo só? Eu não falo da boca pra fora, não, tudo tem propósito. Preciso de todas essas dicas, estou bem perdida nas divulgações. Val, fica tranquila que você vai clarear, tá? Acompanha todas as lives e acompanha toda a jornada, tá? Pra você conseguir ter toda essa clareza, todos vocês, tá bom? E aí todos os dias vocês vão pegando assim, ó, são pecinhas do quebra-cabeça, sejam, ó, bem espertos pra perceber o que eu tô fazendo com vocês. Eu tô todo dia vindo aqui trazendo uma peça de um quebra-cabeça. Sabe como é que chama esse quebra-cabeça? Ele chama Viver de Psico. E todos os dias eu tô vindo aqui pra te trazer uma peça desse quebra-cabeça. Fica ligada aí, pra você não deixar nenhuma dessas peças escapar, tá? Porque às vezes eu não trago essas peças em ordem, né? Vocês já entenderam? Opa, onde é que é essa peça aqui hoje? Deixa eu pensar. Que é pra vocês de verdade se colocarem em movimento aí. É pra trazer tomada de consciência, é pra fazer que nem a Érica, não dormir. Fica ali acordado, vai pensar sobre isso. Você quer viver da psicologia, é teu empreendimento, você quer prosperar, sucesso, ter resultado, tocar a vida das pessoas. A gente precisa se movimentar em relação a isso, tá? Então, fiquem ligados que a programação da semana que vem vai vir assim, ó. Tem problema com precificar? Vamos falar. Tem problema com nicho? Vamos falar. Tem problema com conteúdo? Vamos falar. O que a gente não falar nas lives, a gente vai falar lá na jornada, tá? E tenho certeza que vai contribuir muito com vocês. Porque vocês merecem, vocês estão vindo aqui, estão me acompanhando, estão na parceria, a gente tem uma troca muito legal, então é valoroso pra mim. Eu peço lá pra vocês botarem os feedbacks no print das lives, vocês estão indo lá colocar. Hoje vocês quase me mataram do coração com os feedbacks. Misericórdia, a coisa mais linda do mundo. Fizeram ontem stories, repostei vocês lá conforme prometido. Tá muito legal. Anotado tudo? Anota tudo, galera! Anota tudo lá, dica da Lu, anota tudo. Vamos lá, então? Marketing de conteúdo, tá? Você precisa começar, então, a decidir divulgar o teu trabalho. Se eu não tivesse divulgado a loja lá, não tinha vendido o estoque em um dia. Então, o que o psico precisa fazer é sair da passividade, né? Senta e espero. Não, a gente não senta e espera, a gente precisa fazer. Então, primeira coisa que você precisa fazer, assuma o compromisso de levar o teu trabalho para as pessoas. Enquanto você não assume o compromisso, você fica no tentar. Vou tentar fazer. Vou tentar fazer um postzinho. Gente, marketing não é um postzinho. Quando você vê uma pessoa produzindo conteúdo, não é um postzinho. Ela está cuidando da base do negócio dela. Quando eu produzo conteúdo aqui para vocês, eu não trago um postzinho para vocês. Eu não trago uma livezinha para vocês. Isso aqui é cuidar da base do meu negócio. Qual é o meu negócio?
Meu negócio é viver da psicologia. Meu negócio é ensinar os psicos a viverem da psicologia também. Então eu tenho que cuidar bem dessa base. E você também precisa cuidar bem da tua base lá, da tua base de captação de pacientes. Então a gente não produz um postzinho. Isso é um trabalho sério, que precisa ser congruente, que precisa ter constância. E a gente precisa assumir isso como parte do nosso trabalho. Como é que você quer ter uma empresa próspera se você não assume um compromisso com a divulgação? Como que a tua empresa vai prosperar? Gente, pensa que o McDonald's começa e não divulga nada. Vocês já assistiram o filme lá? Eu até fiquei meio frustrada assim quando assisti. Mas vocês já assistiram o filme? Né? O que era o Mac? Era massa, era um produto bom, gostoso. Na época, né, assim, era diferente para as pessoas e tal. Mas tava o quê? Quietinho. Tava quietinho, acomodado. Aí chega o cara lá e furacão. Vamos expandir, vamos levar, pá. Mas o que aquilo precisou ter? Trabalho, dedicação, arriscar, aquela dose de dar uma arriscadinha também, né? De experimentar, de colocar o pé na água e daqui a pouco mergulhar. Porque se não fosse assim, talvez nós não conhecêssemos o McDonald's. Talvez não fosse a potência que é. Você entende a ideia? Então precisa sim parar de esperar e assumir o compromisso de levar. Por isso que eu coloquei esse tema. Se você tem medo de os pacientes não buscarem o teu serviço, faça isso. Porque ninguém vai buscar o teu serviço. Você precisa levar, se fazer presente na cabeça das pessoas. Você precisa ser a única opção para a pessoa naquela hora. Eu quero que aconteça com você o que eu escuto muito aqui. Que na hora eu fico feliz e grata, mas eu também fico desesperada, mas tudo bem. Né? Eu sei que é um reconhecimento do trabalho. Mas é aquela coisa assim, ó, eu infelizmente tô com a agenda fechada agora, eu não tenho horário. Mas eu só quero se for você. Olha que lindo isso. Não há gratidão na gente, porque, gente, eu juro pra vocês, quando eu me formei psicóloga, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que um dia eu ia ouvir as pessoas dizerem, eu só quero se for você. Ah, eu vou demorar meses. Eu vou esperar? Eu nunca imaginei isso. Porque eu vinha tão permeada da descrença, né? Ou da minha crença doida de que não dava, que eu não achava que dava. Mas sabe o que é legal? Dá. E faz uma diferença tão grande na vida da gente que não dá muito para descrever. É como a gente tentar descrever o feedback de um paciente nosso. Ninguém consegue sentir a emoção que a gente sente naquela hora. E a gente não consegue descrever essa emoção. Como quando vocês me mandam os feedbacks aqui. Às vezes a gente não encontra a palavra para descrever o que aquilo significa e representa. Mas viver da psicologia está muito distante de ser só dinheiro. Mas para que a gente viva bem da psicologia, para que a gente leve ela cada vez mais longe, a gente precisa do dinheiro. A gente precisa estar alinhado nos dois pontos. Mas por não acreditar, eu quase que não vivo da psicologia. Por isso que eu quero que você acredite. Por isso que eu não canso de repetir isso. Por isso que eu não vou parar de dizer para todos os psicos que querem viver da psicologia que dá sim, que eu fiz sim, que eu tinha medo, que eu não tinha dinheiro, que eu tinha um filho pequeno com uma alergia alimentar severa, que eu não comia nada, que eu fui parar com 46 quilos, até hoje eu não recuperei, que eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém, só eu, meu marido e os meus filhos, que eu comecei do zero, comprando tudo parcelado, montando junto com meu marido as duas crianças lá no meio do consultório, pintando o que precisava, colocando papel de parede, eu nem sabia colocar papel de parede, eu aprendi, comprando uma cola e bora, vamos lá, e ficava torto, a gente tirava, colocava de novo. E deu, e eu comecei com uma pessoa, uma só. E a minha segunda paciente foi indicação dessa uma. A única coisa que estava no meu domínio era entregar a melhor sessão da minha vida. E foi o que eu fiz. Eu entreguei o melhor que eu tinha naquela hora. E isso reverberou muito forte nessa paciente. E a gente tem uma conexão forte até hoje. Há muito tempo ela não é mais minha paciente. Mas ela sabe o quanto ela é importante para mim. E ela sabe que eu cito ela, porque ela marcou um momento para mim aqui. E deu certo. Olha que doido. Mas eu falei, eu decidi ser surda, né? Porque se eu não tivesse sido surda naquela hora, eu certamente ia estar trabalhando em alguma empresa. Se eu ia estar feliz, te digo, com certeza não. Sem medo de errar, com certeza não. Sabe por quê? Porque eu ia estar ferindo o meu valor de liberdade, que é muito forte. Se eu sinto que o meu valor de liberdade está sendo ferido, eu não respiro, me angustia, é ruim, me faz mal.
Por isso que meu olho brilha quando eu digo que eu sou dona da minha agenda. Porque eu sou. E porque isso supre muito esse valor, que é tão importante pra mim, né? Se eu fico, é porque eu quero ficar. Mas se eu fico porque eu tenho que ficar, tá ruim. Essa é a nossa quinta cidade. A gente saiu e a gente foi. E a gente só tá aqui até hoje, porque a gente ficava só 2 anos em cada cidade. A gente só tá aqui até hoje porque aqui deu tão certo tudo no consultório que eu comecei a ganhar mais que meu marido, não compensava mais a gente sair. Olha que doido. Mas quando que eu pensei que um dia eu ia ganhar mais? Mas nunca! Mas de jeito nenhum, mas nunca na minha vida. Mas aconteceu. Mas não é que aconteceu. É que eu fiz acontecer. No perrengue, no cansaço, com medo, duvidando às vezes que ia dar certo, aprendendo a divulgar, buscando pessoas que pudessem me ajudar, buscando aprender mais, estudar mais. Eu fui estudar marketing. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia estudar marketing na vida. Eu fui aprender, eu fui estudar. Eu fui botar a minha cara. Eu fui divulgar o que era meu negócio. Porque se eu estivesse trabalhando para alguém, eu ia estar me dedicando a fazer um monte de coisa que eu talvez não queria. Mas eu ia estar fazendo. Por que pelo meu eu não vou fazer? Eu tenho que fazer. Porque eu assumi um compromisso comigo, com a minha família. Eu queria que os meus filhos olhassem para mim e sentissem orgulho de mim. Era essa a minha busca. Mas naquela hora, que eu não estava vivendo de nada, assim, eu não tinha orgulho de mim. Como que eu ia querer que os meus filhos tivessem? Hoje em dia, não. Eu ainda citei agora há pouco na nossa aula uma passagem da Manu aqui comigo, né? Eu tive um revés, aconteceu uma situação, enfim, faz um tempo. E aí eu fiquei, não acredito nisso e tal, né? E eu sempre quis ser uma inspiração pra eles, né? Eu sempre quis que eles levassem coisas muito boas, assim. E o que eu quero que eles levem é sempre acreditar. Eu quero que você acredite, eu quero que você vá, eu quero que você faça. Eu tô sonhando alto demais. Não, não tem sonho alto demais. Tá disposto a pagar o preço do sonho? Vai, vai, vai. É isso que eu desejo pros meus filhos. Eu quero que eles escolham o caminho deles e vão trabalhar por aquilo que eles acreditam. E aí um dia eu tava ali nesse revés e tal, ali meio incomodada, e aí a Manu chegou pra mim e disse assim: mãe, eu sei que você vai dar um jeito, porque você sempre dá. Olha que massa. Pode parecer nada pra você, mas quando você escuta isso da tua filha, te dizendo, você sempre dá um jeito, aquilo te dá uma força que você diz, uau, eu vou dar um jeito mesmo, eu vou dar um jeito mesmo. Você entende? E foi isso que aconteceu. E sim, eu sempre dou um jeito. E ela ter essa fala me aquece o coração, por quê? Porque ela tem um padrão bem positivo de pensamento. Eu gosto disso. Eu gosto que ela acredite que tem jeito. Eu não coloco limite. Ai, não tem jeito. Ai, é difícil. Ai, não dá. Bora lá, vamos lá. Cara, não, é difícil, mas tem como fazer. Vamos encontrar um jeito aqui de fazer. Essa é a busca. Essa é a busca comigo, com os meus filhos, com os meus pacientes, com os meus mentorados. A gente sempre olha para a solução. Olhe para a solução no teu marketing. Olhe para a solução no teu viver de psico. Porque a solução existe. Porque talvez você vá abrir a mão da solução, mas um colega teu não. E vai prosperar a agenda dele. E talvez a tua não. E não é porque ele é melhor que você, não. É porque talvez ele seja mais determinado. Mas dá para prosperar para ambos, tá? Eu nunca vou esquecer das vezes que eu olhava para as minhas fotos de formatura e chorava porque tudo que eu queria era trabalhar. E hoje eu tenho meus pacientes, sou muito grata. Ai, que lindo, né, Bruna? É tão valoroso, né, gente? Quando nem a gente acreditava na parada e quando a gente viu, parece mágica, né? Nunca é mágica, mas é a sensação que traz. Ai, que mulher perfeita, senhor! Aonde, Nath? Nath, muito obrigada, viu? Meu, que massa vocês. Tá louco. Muito obrigada, de coração. Voltei pra clínica dia 28/1, já estou ganhando mais da metade do que eu quero. Olha que massa, meu, Irineia. Sem comentário isso, né, gente? Vocês são demais, tá louco. Que aula! Está acendendo esse sonho dentro de mim que estava escondido pela descrença. Ana, sei bem, viu? Sei bem porque em mim ficou adormecido, tá? Por um bom período. Mas daí eu fui lá e acordei ele a tapa, assim, tipo, acorda sonho, vamos se mexer pra esse negócio acontecer. E aí rolou, tá? Deixa eu ver. Preciso voltar a acreditar. Eu tô desacreditando da psicologia. Mateus, fica aqui comigo, que não vai ter como você desacreditar da psicologia. Porque do tanto que eu não só acredito, mas mostro pra vocês que é possível, só vai ter uma alternativa pra você, que é acreditar em muito, alinhar as ações necessárias e fazer dar certo, tá? Se faz sentido pra você, fica com a gente. Ai, que massa. Já ouvi isso, minha prioridade é você. É tão bom, né, Irineia? Nossa, dá um negócio na gente. Vaca não dá leite, né, Thalita? De jeito nenhum. Se quiser, você vai ter que ir lá tirar. Tem jeito nenhum.
Ai, que massa. Deixa eu ver. Veio um monte de coisa aqui, gente, mas não vou conseguir ler tudo, tá? Vocês me perdoem. Deixa eu ver aqui. O que veio aqui que tinha uma coisa de quanto? O que era o quanto será que a Tamara colocou? Tamara, cadê você? Ah, você tem quanto tempo como psicóloga? 11 anos de formação. E do momento da virada de chave real, onde eu decidi viver só da clínica, é a idade praticamente do Lucas, dá uns 6 anos mais ou menos, tá? É a Tamara, né? É do tempo que eu tô aqui nessa cidade. Que daí eu cheguei determinada a fazer dar certo, assim, sem opção de desistir, tá? Só clínica. Não fazia mais nada. Nenhuma outra coisa. Não tinha nenhuma outra opção, tá? Na cidade anterior, não a anterior a essa, mas anterior à anterior, aquela lá de 3 mil habitantes, que eu tinha loja, eu também tinha o consultório. Mas daí era aquela coisa do, né? Assim, tipo, renda extra, né? Eu não fazia divulgação nenhuma lá daí do consultório. Deixa eu ver. Você é de onde? É o Matheus? Matheus, eu sou de Lages, Santa Catarina. Mas nesse momento eu tô na cidade de Ceará, também em Santa Catarina, uma cidade no oeste de Santa Catarina, com 17 mil habitantes, tá? Ceará. Fica bem do ladinho de Chapecó, caso vocês não saibam aonde fica. Me formei faz alguns meses e o medo falava mais alto, mas agora, depois dessa aula, eu vou conseguir enfrentar esse medo. Muito obrigada. Ai, Lari, muito obrigada eu, porque quando vocês trazem essas falas, vocês me dão a certeza de que vale realmente muito a pena estar aqui com vocês, viu? Obrigada, adorei. Bora com tudo, tá? E lembra que o medo é uma emoção natural, ele vai aparecer outras vezes pra você. Esteja preparada pra nocautear ele e seguir em frente, tá? Que vai dar medo, tá tudo bem. Não tem nada de errado em a gente sentir medo. Só tá errado quando a gente paralisa. Fran, os pacientes estão surgindo. Deixa eu ver, vou pôr aqui. Fran, os pacientes estão surgindo, mas é normal sentir insegurança e medo de não dar conta? Claro, Vivi, mais do que normal. Só mostra que você se importa, tá? Não tem problema nenhum você sentir a insegurança. É bacana que daí você vá se cercando de recursos para se sentir mais segura. Então, será que eu posso estudar um pouquinho mais em relação a isso aqui? Será que eu posso trazer novas estratégias? Será que eu posso melhorar a minha habilidade em perguntar, por exemplo? Eu entendo que a minha segurança nos atendimentos, ela aumentou assim de forma surreal quando eu comecei a me desenvolver na habilidade em fazer perguntas. Porque eu não sei na graduação de vocês, mas na minha, a gente não tinha nada conectado com perguntas. Tipo assim, a gente sabe que tem que fazer perguntas pro paciente. Quais? Como? Pra gerar o quê? Mas a gente fica naquela coisa meio do vago, assim, da indecisão, né? Então eu fui em busca de me desenvolver na habilidade em perguntar, e hoje eu ensino isso para as minhas mentoradas, e isso faz toda a diferença nos resultados delas também. Porque a gente se sente seguro em estar conduzindo essa sessão, tá? Então, primeiro, normal que você sinta insegurança, normal que tenha medo de não dar conta, isso só nos mostra que você realmente se importa com essas pessoas, se cerque dos recursos que vão te deixar um pouco mais segura. E se você sente que, não vou dar conta porque são muitos, delimita o número de pacientes máximo que você pode atender, tá? Como eu falei pra vocês acerca da escassez, que a gente falou na live de ontem, beleza? Aí ficar um pouquinho mais tranquilo. Deixa eu ver aqui mais, peraí. Com quanto tempo depois que começou a atender você ficou com a agenda lotada? Bru, nunca fiz essa conta. Deixa eu pensar. Eu comecei lotada, de ter fila de espera. Muito provavelmente já com eu acredito que eu já tinha uns 2 anos ali de atendimento. De eu ficar, porque assim, gente, a minha lista de espera, ela chegou a ficar muito longa, sabe? Eu cito para vocês 3 meses, mas a verdade é que houveram momentos da minha lista de espera de 4, 5 meses. Eu não tinha previsão, na verdade, para atender essas pessoas. Então eu colocava mais ou menos assim um tempo, porque era o tempo assim mais distante que eu pensava e às vezes eu não conseguia atingir esse tempo, tá? Então, ali, acho que algo em torno, nunca fiz essa conta exata, até vou fazer para falar com mais detalhes para vocês lá na jornada, tá? Vou voltar nas minhas agendas para calcular isso bem certinho. Mas para começar a ter pacientes, assim, que eu já conseguia suprir os meus gastos do consultório, que já sobrava um dinheirinho, eu vejo daqui que foram meses, assim, eu não cheguei a precisar de 1 ano, sabe?
para começar a já dar um giro no negócio, assim, já ver dinheirinho chegando. Mas aí para ser boom, assim, para chegar no momento de não ter mesmo vaga nenhuma, que eu não pudesse nem ajustar, com a agenda fechada total, ali a gente já vai para essa coisa de passou de 1 ano, talvez próximo a 2, tá? Mas daí já é algo assim com resultado bem além, tá? Não vejo a hora de ter agenda cheia, lista de espera. Show, João, show. Ai, obrigada. Imagina, Vivi, de nada. Deixa eu tirar aqui, gente. Bora lá, vamos continuar que a gente ainda tem aqui alguns passinhos para trabalhar. E aí a gente encerra a nossa live, tá? Então, primeira coisa, assume o compromisso com você, tá? Assume o compromisso de levar o teu trabalho para as pessoas, conecta isso com o propósito. Esse é o primeiro ponto. Sem isso, sem assumir compromisso, você não vai a lugar nenhum. Se assumir compromisso, você não acha um emprego fixo também. Sem assumir o compromisso, você também não passa no concurso. Ou seja, sem assumir o compromisso, você não faz absolutamente nada. Depois disso, assumir o compromisso, beleza. Mas só assumir o compromisso não faz você viver de coisa nenhuma. Então, você tem que assumir o compromisso e deixar a passividade de lado. Ou seja, você não senta e espera. Você levanta e faz. Você vai lá e bota a mão na massa. Então, não adianta você assumir um compromisso em viver da psicologia, montar o consultório lindo, ter uma placa linda, ter um monte de cartãozinho e sentar. Senta lá, fica lá, bela e formosa, esperando o paciente vir bater na tua porta. Não vai vir bater na tua porta, tá? Então, você precisa ir buscar esse paciente. E aí, você vai ter que entrar na parte estratégica. Se eu preciso buscar esse paciente, se eu não posso ter uma atitude passiva, o que eu preciso trazer, então, aqui de ação congruente? Ali, a gente começa a entrar na parte estratégica do marketing. E aí, para você começar esse teu marketing, você vai para a parte 3, tá? Qual é a parte 3? Comece tendo páginas profissionais nas suas mídias sociais, ou escolha uma mídia social específica, daí te sugiro o Instagram, para você começar, tá? Daí você, por que tem que ser página profissional, Fran? Porque se não é profissional, você não consegue trabalhar tráfego pago, ou seja, você não consegue impulsionar as suas publicações, você não consegue ter métricas de entrega, de interação, isso te auxilia muito no teu engajamento. Então, primeiro ponto, assumir um compromisso comigo, vou levar o meu trabalho sim, vou fazer a psicologia dar certo pra mim, show! Tenho que deixar a passividade de lado. Então, quais são as ações que eu vou alinhar? Eu não posso sentar e esperar. Então, o que eu preciso trazer? Quais são as ações? Elenque isso, faça uma lista para você saber exatamente como se nortear. Depois disso, beleza, vou começar a divulgar aqui no marketing digital. Como que eu começo? Tenha páginas profissionais, Facebook, Instagram, de repente você quer divulgar no YouTube, também dá, você pode divulgar em todas essas mídias, tá? Aí montei as minhas páginas profissionais. Como que eu monto as páginas profissionais? Gente, as ferramentas são altamente intuitivas, tá? Então você consegue ir lá, vai lá no Facebook, cria tua página profissional, no Instagram você pode ir lá migrar, pode criar uma nova conta, um perfil comercial, e aí ali você vai ter acesso a todas as métricas. Então ali você já começou. Diz, já tenho aqui as minhas páginas profissionais. Mas aí só ter a tua página profissional é a mesma coisa que você escrever lá, sou psicólogo e deu boa, tá? Isso não vende. Aí o que você vai precisar? Você vai precisar entender que não dá pra você falar com todo mundo. Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Pensa que vocês são todos psicos, querem viver da psicologia, vocês chegam aqui no perfil que chama Viver de Psico, mas aí um dia eu falo de viver de psico, outro dia eu falo de transtorno alimentar, outro dia eu falo de depressão, outro dia eu falo de autismo, outro dia ou seja, eu falo um pouco de tudo. Mas não era isso que você queria viver de psico? E aí eu não trago nada congruente com o que você quer. O que você tende a fazer? Você tende a ir embora, você não quer mais ficar nesse perfil. Por quê? Porque eu não tô falando uma linguagem que conecta com você. E o que acontece com muitos psicos é exatamente isso. Eles até montam um perfil profissional, só que eles falam tudo de tudo. Aí não conecta com ninguém. Porque um conteúdo teu conectou hoje comigo, mas amanhã já não conectou, depois de amanhã não conectou, e daqui a uma semana continua não conectando. Então é fundamental, quando você quer de verdade trabalhar um marketing de conteúdo estratégico, que você comece a se alinhar em relação a nicho. Por quê? Porque quando você tem um nicho definido, a tua fatia de mercado aí, qual é a parte específica que você decide trabalhar, você amplia muito as tuas chances de ser uma referência nisso. Você facilita muito a tua produção de conteúdo. Você amplia muito o teu leque de possibilidades em relação a expandir o teu negócio. Por quê? Porque você começa a trabalhar filtros dentro do teu marketing. Você começa a entregar o teu conteúdo para as pessoas certas. O que são pessoas certas no marketing? São aquelas que você quer atender. Se você quer atender mães de crianças de 0 a 5 anos, não faz sentido você se comunicar com adultos de 20 a 30 que talvez não tenham filhos.
Tá incongruente. E tem muito psico que começa assim, fala sobre assuntos muito específicos com pessoas no geral e aí acabam não atingindo e por isso se frustram. E por isso não tem resultado, não tem engajamento, as coisas não fazem sentido. Então, se eu não tiver um nicho, eu posso começar? Você pode. Mas você vai pagar alguns impostos desnecessários aí na tua caminhada, porque vai se tornar mais difícil, inclusive, para você produzir os teus conteúdos. Eu lembro que quando eu não tinha clareza nenhuma de nicho, gente, era um parto para eu conseguir produzir conteúdo. Sabe por quê? Porque eu tinha, assim, tanta ideia, parecia que eu podia falar de tanta coisa, que aquilo dava um nó na minha cabeça e eu não falava de nada. Ficava difícil para mim. Quando você começa a entender exatamente sobre o que você quer falar, né, especialmente quando eu comecei a trabalhar com treinamentos online e tal, e aí eu direcionei tudo isso para alta performance, cara, eu sabia que meu nicho era alta performance. Acabou! É disso que eu falo. Eu ensino as pessoas a respeito da alta performance, eu ensino as pessoas a respeito de entrar em ação, resultado e tudo mais, é sangue no olho, é bora, vamos lá, assumir o compromisso, mete a mão na massa, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí ficou fácil de eu produzir, porque eu sabia que eu sempre estava nessa coisa do sangue no olho, vamos lá, vamos produzir, vamos fazer, vamos alinhar. Né? Entenda aqui que produzir não é você nunca parar, muito pelo contrário, é você ter muito tempo livre. Por quê? Porque você produziu de forma tão valorosa, tão intensa, nas poucas horas que você precisava, que a coisa fluiu, deu certo, olha aí, te sobra tempo pra você fazer um monte de outras coisas. Então sim, tá conectado com isso. É com você falar mais a linguagem. E o que acontece com muitos psicos é que eles saem falando alemão para quem só entende, sei lá, inglês. E aí, não fechou. E não é porque o conteúdo não é bom, não é porque o profissional não é bom, é porque ele tá falando pra quem não quer ouvir. É tipo você lá no teu perfil, tentando vender maçã pra quem só quer comprar laranja. Não fecha. Entende? Então, cuidado. Esse ponto aqui, depois das páginas profissionais, de ir alinhando o teu nicho, ele é fundamental. Inclusive, você já pode começar a alinhar já, tá? Se tu nunca pensou sobre nicho, é importante. Se você não tem ideia de nicho, vou falar disso na próxima semana, tá? Fiquem ligados. Mas se pergunta acerca do quê? Com o que eu mais me conecto? O que faz sentido pra mim? Eu sei que a psicologia aborda uma série de coisas. Eu sei que você vai ficar com medo de escolher um nicho, porque você vai pensar, se eu escolher um nicho, não vai ser mais difícil ainda de as pessoas virem? Eu não vou reduzir o meu leque de possibilidades? E a resposta é não. Quanto mais você deixa o teu nicho claro para as pessoas, mais você atrai as pessoas certas. Porque assim, pensa comigo. É mais valoroso para você estar conversando numa sala com 50 pessoas que querem ouvir o teu conteúdo, ou é mais valoroso para você estar num estádio com 50 mil pessoas, mas nenhuma delas quer ouvir o teu conteúdo? Tipo, tá lá você falando, a pessoa tá lá aleatória, conversando com o colega, mexendo no celular. Tem 50 mil pessoas lá, mas nenhuma delas quer ouvir o que tu tem para dizer. Não é muito mais valoroso você estar numa sala com 50, elas estão ali, fissuradas em você, vidradas no teu conteúdo. Se pergunte o que é mais valoroso para você. Isso é nicho, tá? Você começa a falar de forma mais assertiva com pessoas que querem ouvir aquilo que tu tem para dizer. E aí fica bem valoroso, tá? Depois do nicho, deixa eu ver o que vocês estão pedindo de nicho aqui. Quem fala de ansiedade pode falar sobre autoconhecimento? Ciência? É, né? Acho que é. Que são conectados. A verdade é, que autoconhecimento ele tá em todas as partes da psicologia que você for trabalhar. Então a gente acaba nem olhando ele como um nicho. Porque não tem nada dentro da psicologia que tu faça sem trabalhar o autoconhecimento, sabe? Então assim, dá pra falar junto? Dá, porque ele tá dentro da questão ansiedade, né? Quando você vai resolver uma questão de ansiedade, pra onde você leva essa pessoa? Né? Pra dentro dela. Para ela reconhecer os comportamentos, reconhecer sintomas, para ela desenvolver recursos para trabalhar com isso. Então, dá sim para você trabalhar. E você vai trabalhar toda a conexão, todo o alinhamento, tá? Não tem nada de errado. Porque autoconhecimento vai estar em todos os nichos que a gente trabalhar, tá? Esse nicho aí me pega, escolher só um é muito complicado. E se tu não quer, Beatriz, escolher só um, escolha 2 que conversem e estejam conectados, tá? Aí dá também. Só não dá pra serem nichos que são muito distantes. Daí tu não vai ter as pessoas congruentes ali pra trabalhar, tá? Psi, me fala lá se deu boa, tá? Se eu conseguir acolher aqui a tua dúvida. Gente, assumi um compromisso de levar o meu trabalho para as pessoas, deixei a passividade de lado, entrei em ação, criei as minhas páginas profissionais. Vou dar dicas de nicho, tá, Érica? Eu vi rapidão ali, vou dar dica de nicho para vocês. Essa live de nicho eu não deixo salva, tá? Eu vou fazer para vocês e ela não vai ficar salva. E na nossa jornada passada eu liberei só para quem tava lá na comunidade. Então,
Fiquem atentos aí, tá? Vai ser bem especial. Vou trazer toda uma parte de nicho que eu trabalho diretamente com as minhas mentoradas no Viver de Psico, tá? Fica bem legal, vai ser bem legal, vai ajudar bastante. Gente, assumi o compromisso, deixei a passividade de lado, já tenho página profissional, já tô alinhando aí toda a minha questão de nicho. O que que falta? Depois que você alinhou isso, você vai começar a produzir o teu conteúdo de valor. Conteúdo de valor é aquele que conversa com a pessoa, que agrega para ela algo. É uma tomada de consciência, ela entrou em ação, ela compreendeu sobre algo que de repente era obscuro para ela, era difícil demais. Conteúdo de valor tem que gerar o quê? Valor! A pessoa tem que ler, ouvir sobre aquilo e dizer, caraca, tá falando comigo. Ela sabe exatamente o que eu tô sentindo. Isso é conteúdo de valor. Mas você não começa a produzir um conteúdo de valor valoroso se você ainda não sabe sobre o que tu quer falar. Então sim, alinhe o teu nicho, tenha a clareza dele, para que você possa construir um conteúdo de valor que seja efetivo, tá? É muito provável que essa temática, conteúdo de valor e como produzir isso e como deixar atrativo e tudo mais também esteja presente, tá? Na semana que vem nas nossas lives. Então, produza conteúdo de valor para você ter o que distribuir, para você poder levar isso para as pessoas. Como que você vai trabalhar o teu marketing de conteúdo se você não tem conteúdo? Então comece a alinhar esses passos primeiro, entenda o teu nicho, comece a produzir o teu conteúdo, para que daí sim você possa ir expandindo o teu negócio e levando o teu conteúdo mais longe. Mas eu te convido a não pensar no conteúdo como um conteúdo. Ai, tem que produzir um conteúdo. Soa frio. O conteúdo na psicologia, ele não é um conteúdo, ele é relação, ele é conexão, ele é clareza, ele é ressignificação. Olhe para os teus conteúdos assim, traga vida para os teus conteúdos, traga brilho no olho para os teus conteúdos e acolha essa produção de conteúdo como parte do teu trabalho. Porque enquanto é algo distante e separado do teu trabalho, te parece ser difícil de fazer, pode remeter a ser ruim, a gente pode criar essa associação mental que não é valorosa. Então acolha como parte do teu trabalho, como parte do teu negócio de psicologia, como parte aí de toda a questão prosperar na psicologia. E quanto mais vida, brilho, propósito você traz na tua produção de conteúdo, mais valoroso ele será para a tua audiência, mais conexão ele gera, melhores os teus resultados, tá? Então não olha o conteúdo como algo frio. Ah, vou produzir aqui um postzinho. Nunca é um postzinho, lembra disso, tá? São vidas. Você está falando ali com pessoas que precisam do teu serviço. Leve muita honra, respeito e valor em cada uma das coisas que você produz. As pessoas vão sentir isso, tá? Isso reverbera de uma forma muito valorosa. Então, alinhei meu nicho, vou produzir o conteúdo. Mas daí produzi meia dúzia de conteúdo e parei. Não vai funcionar. Por quê? Porque marketing é constância. O que eu falei do Mac? Eles fizeram uma propagandinha um dia e pararam? As demais grandes empresas que a gente conhece, elas fizeram um marketingzinho e pararam? Né? Não. Esses dias ainda meu marido disse, acho que é a Havan, né? A Havan vai patrocinar o Flamengo, né? Vai ter o nome na manga da camisa. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, marketing, para eles aparecerem. Gente, mas é raríssimo alguém que não tenha ouvido falar da Havan na vida. Não é? Mas ó, eles investem milhões para botar o nome na manga da camisa. O que isso significa? Que a gente precisa se manter presente na cabeça das pessoas. Porque daqui a pouco avançar da cabeça das pessoas e vem uma outra loja aí e pega esse espaço para ela, porque é um espaço que tá ali vazio e tá tudo bem, tá? Ninguém rouba o teu espaço, você dá esse espaço. Então, vai atrás daquilo que é teu, vai atrás daquilo que você de verdade deseja conquistar. Marketing, fundamental. Produza o teu conteúdo de valor, seja constante nesse conteúdo de valor e depois disso, já começou a produzir no orgânico, é bacana, sim, fundamental, importantíssimo, se você quer ampliar essa tua captação, que você invista em tráfego pago, porque a entrega orgânica, ela não traz o resultado todo que a gente deseja, tá? Então, sim, essas plataformas, essas ferramentas, Facebook, Instagram, YouTube, elas são ferramentas de monetização. É o trabalho deles. Então, eles querem que tu pague para eles entregarem o teu conteúdo. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? Eles não estão ali para fazer favor nenhum para nós, nem nós para eles. É um negócio, tanto deles quanto nosso. Então, quanto mais você tem essa visão de negócio, quanto mais você tem a visão empreendedora,
para a questão da psicologia, mais longe você vai, porque você vai trazer mais alinhamento, mais estratégia, vai investir certo e vai ter melhores resultados, tá? Então, fundamental, todos esses pontos até aqui, a produção de conteúdo, que você seja constante nessa produção e que você trabalhe a entrega. Primeiro vai ser orgânica, essa entrega assim, ó, postou, tá lá, e depois vai ser sim o tráfego pago, é você pagar para as ferramentas levarem o teu conteúdo cada vez mais longe. Isso funciona como um funil, quanto mais pessoas você atinge, mais pessoas entram no teu funil, e aqui acaba saindo menos, tá? Então, você captou 1000 pessoas para o teu Instagram, mas essas 1000 pessoas não vão virar teus clientes ou teus pacientes. Isso vai reduzindo, tá? E aí lá no final, de repente, vão sair quantas? 2, 3? Então, entenda que quanto mais você quer prosperar, mais longe você tem que ir para você trazer mais pessoas para também caírem mais pessoas aqui, tá? Essa é a lógica. E por último, já vou falar qual é a última ação. Deixa eu só ver o que vocês estão me mandando aqui. Não vou perder, não perde, Érica, não perde. Estou me sentindo muito motivada desde ontem, na hora que te achei. Hoje estava mostrando seu canal no YouTube para uma amiga psicóloga e falei, olha o tanto que ela é maravilhosa. Cláudia, que lindo, viu? Muito obrigada, tá? E parabéns por você estar compartilhando os conteúdos aí com uma colega tua. Bacana, fico muito feliz, viu? Muito feliz de verdade. Especialmente quando vocês não têm medo de dividir, de compartilhar. Isso é visão de psicólogo. Dividir, compartilhar, bora, vem aqui, vamos crescer junto, vamos prosperar, vamos fazer a psicologia brilhar para todos nós. Visão de psicomassa tem que ser assim, tá? A gente não pode ter medo de dividir, tem que compartilhar. E olha, Cláudia, obrigada, viu, pelo teu feedback, gratidão enorme. E parabéns, tá? Parabéns mesmo. Como te disse ontem, estou iniciando meu consultório essa semana, marquei meu primeiro paciente para amanhã e tive muitos contatos e lembrei das suas dicas. Ai, que massa, olha aí, ó, gente. Cláudia tá começando, já tem paciente. Vocês estão vendo que massa? Não sou eu que tô dizendo que dá, ó. A Cláudia diz, a Irineia diz, que já falou que tá lá com os pacientes dela, né? Saiu lá do emprego. Ah, que show! Você é 10, vocês são 10 também, viu? 10 pelas tomadas de consciência e tomadas de ação, principalmente. Muito obrigada, ó. Corações, corações, corações pra vocês. Gratidão enorme. Gente, depois que alinhamos tudo isso, já tô produzindo conteúdo, já tô sendo constante, já tô fazendo um tráfego pago, um marketing legal ali estruturado. O que você precisa fazer? A última coisa que você precisa fazer é não parar mais. Só isso. Não parar mais. Por quê? Porque se tu faz um mês e para, tu não vai colher frutos ali para uma vida inteira. O que eu falei agorinha das grandes empresas? Eles não fazem um mês e param. Eles fazem mais. E quanto mais eles fazem, mais resultado eles têm. E quanto mais resultado eles têm, mais eles fazem, mais resultado eles têm. Essa é a busca. Esse é o alinhamento. Começou, não para mais. Assim eu trabalho com as minhas mentoradas dentro do Viver de Psico. Começou, não para mais. Não é pra você fazer um postzinho e deu, acabou. Não, fiz um mês. Não! É parte do teu negócio, teu empreendimento da psicologia. Começou, não para mais. Qual é o meu convite para vocês agora, depois dessa live? Vocês já têm todos os alinhamentos, todas as clarezas necessárias. Então, se você tem medo que os pacientes não busquem o teu serviço, o que você precisa fazer? Você precisa ter estratégia, comece assumindo o compromisso com você, tira a passividade de você, sai passividade desse corpo que não te pertence, manda ela para longe e começa a alinhar pelo menos 3 ações emergenciais. Essa é a tarefa da nossa live de hoje, tá? 3 ações emergenciais que tu sabe que precisa ter para banir o medo de os pacientes não buscarem o teu serviço, porque tu vai estar levando o teu serviço para eles. Então, pautado em tudo que eu te falei nessa live de hoje, quais são as 3 ações emergenciais que tu sabe que precisa ter para que comece a fazer a psicologia prosperar e muito para você? Será que é criar tuas páginas? Será que é porque você ainda não assumiu o compromisso com você? Será que é definir o teu nicho, ter mais clareza a respeito disso? Será que é começar a produzir teus conteúdos? Será que é entender se a persona que tu tem aí no teu perfil é a persona correta? Você tá falando para as pessoas certas? Quais são as 3 ações que você se compromete já a começar a alinhar e a trazer pro teu perfil, pro teu viver de psico, pro teu propósito em relação à psicologia? Anota essas 3 ações. Se você quiser compartilhar comigo, vou ter o maior prazer em receber. Mas mais importante do que você compartilhar comigo é você assumir um compromisso com você. Eu fico endividada, mas eu vou estar na próxima... Ai, Nath, cheguei a me afogar aqui com você, ó. A Nath escreveu: eu fico endividada, mas eu vou estar na próxima turma da mentoria. Difícil vai ser eu controlar o ciúme das outras alunas.
Nath, olha, vai ser um prazer enorme receber você lá, viu? Nem que fique endividada. Sabe por quê? Porque a mentoria vem justamente para te ajudar a ganhar dinheiro, né? Dinheiro, brilho no olho, propósito. Então, se porventura você começar endividada, garanto para você que você não vai ficar endividada por muito tempo não, tá? A gente aprende um montão de coisa lá dentro da mentoria justamente para ninguém ficar endividado, tá? A gente quer todo mundo prosperando lá. Vai ser uma honra receber você. Gratidão por isso. Show, Ivanilde, live perfeita, obrigada. Uhul, tamo junto, Érica, tamo sim. Mas sim, show. Já postei durante a aula. Ai, Di, que legal. Lucas e Manu aceitam uma irmã postiça? Olha, Nath, eu acho que com uma boa proposta capaz de eles aceitarem, viu? Se compromete a ajudar a cuidar do coelho ali e tal, daquela força que vai ser, ó, facinho. Deu certo, amor, obrigada. Mais uma vez, obrigada, Fran. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui. Sim, ele vai querer, tenho certeza, porque Deus quer o nosso bem e vai te fazer muito bem estar na live aqui comigo amanhã. Então, vou te esperar aqui, tá bom, Vivi? Gente, gratidão enorme. Vou colocar print da live lá pra vocês. Vão lá, coloquem um feedback lá pra mim, é bem importante, tá? Eu adoro ler os feedbacks de vocês. A gente faz inveja também pra quem não veio na live, né? A gente diz, ó, vocês perderam isso aqui, hein? Bora vir com a gente. Porque a gente precisa de muito psico comprometido pra fazer a psicologia brilhar como ela merece brilhar.